Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Jornada esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Terceira rodada, última da fase de grupos. Grupo 5, Estádio Municipal Lancha Filho, Lanchão em Franca, onde vamos acompanhar com a Bandeirantes todas as emoções de Guarani e Nova Iguaçu. O Bugrão praticamente classificado em primeiro do seu grupo. Só uma hecatombe, um desastre para tirar do Guarani a primeira posição do seu grupo, já que tem 6 pontos com 2 vitórias em 2 jogos. Enfrenta o Nova Iguaçu Futebol Clube, equipe da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, que é terceira colocada com 1 ponto. O chamado Pantera da Baixada Santista, Laranja Mecânica da Baixada Santista, que vem de derrota para o Galo por 1-0, mas na estreia empatou em 1-1. O Guarani vem de vitória sobre a Francana, 5-0, um atropelo. Antes bateu o Galo de virada por 2-1 e está fazendo uma copinha de encher os olhos. Esse Bugrinho que daqui a pouco joga, e a Bandeirantes vai informar tudo para você com o timaço do Carlos Batista em FM 85,7 nos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios, Band Play, no Alexa, no bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br e já com imagens no YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nós estamos chegando 18h
horas e 54 minutos. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. E Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Impermeabilizantes com a Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Tem futebol na Bandeirantes, Lancha Filho, Franca, 24 graus a temperatura, não chove. O tempo é firme em praticamente todo o interior do estado de São Paulo. Já já a bola rola pra você. É o Guarani em busca de 100%. Já pensou se classificar com 9 pontos em 9 disputados? E é bem possível. Jairo Blumer mexe na equipe, dá uma poupada, tem suspensões. O Nova Iguaçu vai com força máxima, porque ainda há um fio de esperança de classificação para a próxima fase, até porque temos o jogo de fundo entre a Francana e o Atlético Mineiro, o jogo que vai acontecer depois de Guarani e Nova Iguaçu, e obviamente dependendo do resultado, o Nova Iguaçu vai estar de olho e vai estar torcendo, especialmente para a Francana, né? Se ele aprontar para cima do Guarani, algo que eu acho que não vai acontecer. Girando, movimentando a nossa equipe, 18h56, hora esportiva do Brasil. Manchete do Bugrinho. Alô, Vladimir Catarino. Boa noite, Vladir. Boa noite, meu caro Roger. Boa noite ao ouvinte ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Bugre está muito perto de garantir a primeira posição no grupo 5 desta Copa São Paulo de Futebol Júnior e manter esta excelente campanha que vem fazendo na competição. Mas como já está classificado, o técnico Jairo Blumer faz 6 alterações no time titular. 3 jogadores estão suspensos: Pedro Manuel, Nogueira e Vinícius Iugi. Felipe Zamboni, Victor Albanese e João Marcelo poupados. Apenas João Marcelo está no banco. Um time bastante diferente, mas com a mesma motivação para encarar o Nova Iguaçu. Roger. 18h57, por falar em Nova Iguaçu. Tem chances ainda, apesar de remotas. O Nova Iguaçu, fundado em 1º de abril de 90, é um time jovenzinho, mas que já tá na Série D, tá na Copa do Brasil, já foi campeão da Copa Rio. Tem camisa, apesar de jovem, a manchete do Pantera da Baixada Fluminense, Vladimir. No profissional é o atual vice-campeão carioca, né? Perdeu a final no ano passado. Aqui na Copinha o time não tem conseguido bons resultados. Empate com a Francana e derrota para o Atlético Mineiro. Derrota por 1-0 apenas. O técnico Hermes Júnior lamentou bastante o rendimento do time, principalmente contra a Francana, mas acredita ainda num bom resultado e numa louca combinação aí para conseguir a classificação à próxima fase. Roger. Ele já esteve lá, ele sabe tudo de futebol, a visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes Campinas. Vai analisar essa partida do Guarani, que faz uma Copa São Paulo de encher os olhos. Gleger Zorzin, vem aí mais uma partida do Bugrinho. Boa noite, Gleger. Boa noite, Roger. Um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Mais um jogo, né, para que o Jairo consiga ajustar alguns detalhes, né? Vai entrar aí a fase de mata-mata. O Guarani já fez o seu papel na primeira fase. Aliás, muito bem, diga-se de passagem, né? Com belíssimos jogos, uma belíssima virada em cima do Forte Atlético Mineiro, goleada para cima da Francana. E vem aí Nova Iguaçu, vai tentar de qualquer jeito Nova Iguaçu ganhar o jogo, né? Mas o Guarani, para mim, né, mostrou uma organização, mostrou que é um time preparado para disputar a Copa São Paulo, e isso é muito importante. E eu vou dizer o seguinte, hein, tenho dito isso durante toda a minha volta das férias aí. Há muito tempo eu não via um início tão bom do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parabéns ao Jairo, parabéns aos atletas, e a expectativa, viu, Roger, é de mais uma vitória bugrina.
Daqui a pouco a bola rola pra gente confirmar se o Guarani vai virar 100% para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele vai estar comigo no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Boa noite, Edu. Grande Roger Williams, um abraço a você, um abraço a todos, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos então com a nossa Indica a Bola. Só uma informação aqui, perguntar para vocês uma coisa aqui. O Guarani está no grupo 5. Ele sendo o primeiro do seu grupo, ele pega o grupo 6. Ele cruza com o grupo 6, onde já tem o Botafogo em primeiro e esse Bandeirante aqui é em segundo. Ah, então, eu ia falar, o que eu tenho, a informação que eu tenho aqui, a cidade é Brodowski, né? Mas o Bandeirante é de Brodowski, não é de Birigui, não, né? Não, é o de Brodowski, é homônimo, mas é um clube novo aí, é de Brodowski, cidade próxima a Ribeirão Preto. É Brodowski, né? Ao lado de Ribeirão. É colado com Ribeirão, Edu. Um abraço pra você aí. Cândido Portinari, se for ele, é Brodowski. Então, muito bem, meus amigos, vamos com o Indica a Bola, 19 horas pontualmente. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, lembrando que os trabalhos técnicos de Gabriel Ribeiro, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Leandro Lopes e do Gilberto Sufi. Olha, terminou há pouco 1-1 o jogo do Palmeiras, hein? O Palmeiras termina 1-1, mas o Palmeiras já está classificado. O jogo aconteceu em Barueri. Termina agora 1 Palmeiras, 1 Oeste. O Corinthians está no grupo 27 em Santo André. O Corinthians joga amanhã, 5 da tarde, Corinthians e Santo André. O São Paulo também joga amanhã, já classificado o São Paulo, grupo 11, 21h30, São Paulo e 15 de Jaú. Olha, o São Paulo já está classificado, o Palmeiras classificado, o Corinthians classificado. Teremos logo mais, está começando lá na Araraquara, Santos e Ferroviária. Ambos classificados no grupo, Santos e a Ferroviária, tá? No grupo do Guarani, em Franca, a partida de fundo começa 21h30, Francana e Atlético Mineiro. E a Ponte é grupo 2, em Santa Fé do Sul, amanhã, 13 da tarde, 13 horas, 1 da tarde, Ponte e Iape do Maranhão. E o jogo de fundo, 15h15, Santa Fé e Cuiabá. Tivemos alguns resultados exóticos hoje também aqui na Copinha, quando nesse momento sai gol do Mazagão, não altera o preço do dólar. Ferroviário 0, Mazagão 1. Ó, tivemos assim, Operário de Ponta Grossa 7, Força e Luz 0. Nem força, muito menos luz. E o Água Santa com o Brasiliense foi assim, 4 para o Brasiliense, 2 para o Água Santa. O Botafogo de Ribeirão Preto tá muito bem, primeiro lugar no grupo 6 aí. Botafogo 4, Tunaluso 0. Ercílio Luz 0, Dom Bosco 4. Tivemos ainda o Operário do Acre 1, Juventude 0. São José de Porto Alegre 2, Retrô 0. Náutico de Roraima 1, Santa Cruz do Acre também 1, Tanabi 0, Santa Cruz 0. Dos destaques dos Jogos da Tarde no nosso Em Dia com a Bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Piracicaba. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. 19:06, às 19:15, a bola vai rolar no apito de Rinaldo Diego de Oliveira. Lancha Filho em Franca. Os times não vieram para o gramado ainda. Já vão vir. Deu uma melhorada a situação no gramado em relação à primeira rodada e à segunda da Copinha Sicredi 2025. É que deram uma pintada, né? Pintaram? O gramado, pintaram de verde. Alguns pontos do gramado foram pintados de verde. Vamos começar já cedo. Não, mas é verdade, pintaram. Antes até da ficha verdade. Técnica. Pô. Pintaram alguns pontos aí do gramado. Não vou dar moleza pra você hoje não, Vladimir. A gente viralizou com o negócio da música lá. Hoje vai ser aqui, ó. Sério, né? Sério, seríssimo. Vem aí a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo. Guarani, escalado e definido pelo técnico Jairo Blumer, com um time bastante diferente com relação às duas primeiras rodadas. Hoje vem com o uniforme todo na cor verde. Thiago Lenza é o goleiro 1. 2 para Cauê Rafael, tá na tela do YouTube. 13 Nicolas Silva, 23 Cipriano, 14 João Pim, 5 Beluco, 16 Vitinho, 8 Lucas Martins, 7 Léo Porfírio, 11 Marcelinho, 28 Mineiro. Jairo Blumer manda o Guarani a campo em Franca com Thiago Lenza, Cauê Rafael, Nicolas Silva, Cipriano, João Pim, Beluco, Vitinho, Lucas Martins, Léo Porfírio, Marcelinho e Mineiro. No banco, à disposição do treinador para 6 alterações que se fizerem necessárias: Lucas Rezende, 12, 9 João Marcelo, 10 Victor Albanês, 17 Michael, 18 Arthur, 20 Kaique Vitor, 26 Luiz Gustavo, 27 para o Vitor Bortolucci e 30 para o William.
Nova Iguaçu vem com Arthur 12, 4 pro Miguel, 2 Zavoli, 14 Arthur Falcão, 13 Renan, 5 Adriano, 8 Iago, 15 Sanderson, 7 Pedro Henrique, 10 João Pedro, 11 Hudson. Hermes Júnior é o técnico do Nova Iguaçu. Escala o time com Arthur, Miguel, Zavoli, Arthur Falcão, Renan, Adriano, Iago, Sanderson, Pedro Henrique, João Pedro e Hudson. No banco de reservas, o Hermes terá Vitor com a 1, Giovanni 3, Marcelinho 9, Rafael Gomes 16, Cassinho 17, Gabriel Oliveira 18, Caine com a 19, Yuri 20 e João Victor é o 21. Arbitragem do jogo. Rinaldo Diego de Oliveira é o nome do árbitro do jogo. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Edson Rodrigues dos Santos. O bandeira 2 é o Jonathan Cossa de Souza. E o quarto árbitro é o Juliano Dutra Pellegrini. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Sozinho, você por dentro do jogo. É um jogo que o Guarani tem para afirmação, né? O Jairo faz corretamente algumas mexidas, algumas substituições, dá uma oxigenada no time, é muito importante. O Guarani está classificado, né? E só se aconteceu uma catástrofe para perder aí a primeira colocação. Agora ele está classificado e ponto final. E aí tá certo, oxigenam alguns jogadores, né? Dá um descanso para uns, é importante, né? Mas para mim, Roger, Catarino, Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, o mais importante de tudo é que eu percebi nas últimas 2 partidas um Guarani organizado, um Guarani com padrão de jogo, com estratégia bem definida, com alternativas, né, dentro do próprio jogo. Isso é muito importante, né? E isso é treinamento. Por isso que eu venho elogiando o Jairo desde o começo lá da Copinha. Aliás, o Jairo eu venho elogiando ele desde quando ele e o Cordeiro assumiram a equipe principal lá, interinamente. Eu venho elogiando o trabalho desse rapaz. É um cara que entende de futebol, né? O Jairo era volante quando jogava, era um bom volante, joguei algumas vezes contra o Jairo. Um cara muito sério, muito profissional, e tem levado isso e iniciado aí uma carreira como treinador com muito talento e sucesso. Estou torcendo muito para que o Guarani consiga conquistar os seus objetivos dentro da competição, e tá aí mais um passo importante. É importante demais você ir para a próxima fase com 3 vitórias no currículo dentro da Copa São Paulo. Traz um pouco mais de respeito ao adversário, né? E isso é importante. Agora, falando em respeito, é o que o Guarani tem que ter hoje com o Nova Iguaçu. Fazer um jogo correto, um jogo agressivo, sendo o Guarani que foi nos últimos 2 jogos. Essa é a minha expectativa. Roger William. Valeu, Gleger! Enquanto isso, os times vão pousando para fotos, aquelas fotos que o Gleger por muito tempo tirou no gramado, né? Foto posada do elenco completo, até porque essa pode ser a despedida da sede de Franca também, né, Vladimir? Também, não há nada no regulamento que garanta a permanência das cidades sedes, né? Ainda mais que a Francana não deverá se classificar. Então o Guarani pode ou continuar jogando em Franca ou jogar em outra cidade. Vai ser determinado para a Federação Paulista após aí os classificados já estarem todos também definidos. Roger. O capitão do Nova Iguaçu e o do Guarani ali para o Toss, pois não chamou, falou. Não, gente, senhor, desculpa, só tirar uma dúvida na escalação, porque a escalação só pode numérica, né? Não, é o Thiago Lenz, é o goleiro, desculpa, é o Cauê, Rafael. Cauê, Nicolas Silva e Cipriano, zagueiros. Não, o Cipriano João Pinho na esquerda. Não, o Cipriano, que número que é 23. Cipriano, 23. 23. E o lateral esquerdo? É o João Pinho, 14. É o 14, lateral esquerdo, ok, isso. Vamos lá. Aí Beluco 5, Victinho com W, Victinho 16, Lucas Martins número 8. Aí o trio de ataque, o Léo Porfírio 7 pela direita, na ponta direita, na ponta esquerda Marcelinho 11 e o Mineiro que entrou no segundo tempo da partida contra o Atlético Mineiro 28. É, um Mineiro perfeitamente. Muito obrigado, muito agradecido. Imagina, tá tudo certo aí, né, Edu? Tá, pegou certo. tudinho. A escalação saiu aqui, a gente não conhece a meninada direito, né? Eu sei aqui que que é o atacante e tal, falando, deixa eu refazer a escalação. Mas muito obrigado.
E parabenizar a assessoria de imprensa do Nova Iguaçu, eles passam o material pra gente já com a disposição tática da equipe do Nova Iguaçu, isso facilita por demais pra gente. O Roger. O Sanderson, camisa 15, capitão do Nova Iguaçu, e o Thiago Lenza, o capitão do Guarani. Diga, Vladimir. Não, só para confirmar as ausências no Guarani, né? São 3 jogadores suspensos com 2 cartões amarelos. Pedro Manuel, Nogueira, Vinícius e Uji cumprem suspensão. 3 poupados, sendo 2 até do banco. Felipe Zamboni e Victor Albanês, poupados, né? E João Marcelo também são os 3 jogadores, juntam-se aos 3 que estão suspensos. Roger. Muito bem, já está posicionado, o time do Guarani vai dar a partida. Léo Porfírio já está ali do lado da bola. Guarani vai ficar postado à direita do seu rádio, do seu dispositivo, você em casa imaginando. Consequentemente, a equipe carioca da Baixada Fluminense vai ficar à esquerda do seu rádio. Árbitro Rinaldo Diego de Oliveira, com meias azuis, camisas azuis, arbitragem, calções pretos. Esse árbitro tem 34 anos, enquanto que os assistentes têm 46 e 28 anos, respectivamente. O quarto árbitro tem 46. O árbitro principal é contador, formado em arbitragem em 2019. É o seu segundo jogo na Copinha como árbitro principal. Em 2 outros jogos ele foi quarto árbitro. Ele nunca apitou jogos profissionais em sua carreira. O jovem de 34 anos, o Rinaldo Diego de Oliveira. Agora sim, o time do Nova Iguaçu já está à esquerda do seu rádio. Vai dar a partida, vai autorizar o árbitro, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Copinha Sicredi, terceira rodada, grupo 5, bola rolando em Franca. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Guarani inteiro de verde, a equipe do Nova Iguaçu inteiro de laranja. Guarani ataca a esquerda do seu rádio nesse primeiro tempo. E vem pelo setor direito do campo, atenção, lá vem Bugrão. Lucas Martins empurra a bola até o Cauê. Cauê estava cercado, marcado, rola a bola para Cipriano. Aqui pelo setor esquerdo é o Nicolas Silva. Ele faz o lançamento direto para o campo de ataque, bola para fora em linha lateral. Na ponta direita do Guarani, lateral esquerda defensiva da equipe da casa, da equipe do Nova Iguaçu, perdão, que vai cobrar o arremesso lateral com o Renan. Primeiras movimentações, menos de 1 minuto de bola rolando em Franca. Lancha Filho, estádio municipal Dr. José Lancha Filho, localizado a mais de 400 quilômetros da capital de São Paulo. Capacidade para 14.686 torcedores. Tenta o Guarani de novo na base do chutão, para Léo Porfírio, não pega a bola. Fica com o goleiro Arthur, camisa 12 da equipe do Nova Iguaçu. Jovem goleiro de apenas 17 anos. Ele sai para o jogo, abre com os Avoles, a vole do outro lado com o Arthur Falcão. É o camisa 14 da equipe carioca. Vem conduzindo a bola de perna da direita, roda a bola para Adriano. Camisa 5, uma bela cabeleira. Já solta a bola aqui atrás no comando, soltando para João Pedro. A bola passa dele, cai pelo meio. Iago não tem domínio, ele escapou e cai aqui com o Arthur Falcão. Arthur Falcão vem na quarta zaga, dominando pela equipe comandada pelo Eber Júnior. Começo de jogo, a Bandeirantes mostrando para você a terceira partida do Guarani, buscando 100% na Copinha. Se passar em primeiro, já sabe que vai pegar o Bandeirante de Brodowski. É o time que vai passar em segundo lá em Brodowski. Aí a gente só não sabe se o Guarani permanece na sede de Franca ou se vai para Brodowski jogar contra o Bandeirantes, que já é sabido, termina em segundo naquele seu grupo, que é o grupo 6. 2 minutos, vem o time do Nova Iguaçu, lançamento buscando o Sanderson, cortou a zaga do Guarani, já levantando pela ponta esquerda, vem Marcelinho tentando bater a carteira do seu adversário, mas não consegue, a bola sai. Arremesso lateral para bater a equipe do Nova Iguaçu, setor direito, campo defensivo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O árbitro do lateral para a equipe do Guarani, que já cobra com Victinho, até a chegada do Marcelinho, vem por baixo, rasgando, tirando dali o capitão. Chega Sanderson para tirar, o árbitro marcou uma falta de ataque do Guarani. É bola para a equipe do Nova Iguaçu bater, com 2:37 de bola rolando. Abraçando toda essa galera que tá comigo. Alô, Carlos Matozinho. Boa noite a todos, boa noite, Matozinho. Lucas de Souza tá aqui comigo no chat do YouTube da Bandeirantes. Entre lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Interaja conosco, deixe seu like. Lucas de Souza, boa noite, galera da Band Campinas. Aqui Lucas, em Campinas, acompanhando a transmissão da Copinha, valeu. Márcio Carvalho, avante meu bugre, avante, avante, avante. Jorge Marçom,
Que escudo lindo, ele está dizendo. Eu não sei se ele está dizendo do Nova Iguaçu ou do Guarani. Eu acho que do Guarani, que é o escudo do campeão brasileiro de 78. Gabriel, Antônio, Roger, estamos aqui em Belo Horizonte torcendo pelo Bugre. Gabriel, Vilma e Carol, um abraço para vocês. E aqui vem dominando pelo time do Guarani no meio de campo. Beluco vem tentando tocar a bola para Mineiro. Ele foi puxado, o Arthur deu sequência no jogo. Ela vai cair para Marcelinho, melhor para o capitão dos caras, Sanderson. Recupera, já solta essa bola pelo meio de campo. Interceptação aqui no meio de campo com Lucas Martins. Acionando o Cipriano, que por sua vez toca a bola lá atrás para o Thiago Lenza. Hoje o capitão do Guarani, Vladimir Catarino. Thiago Lenza, a camisa número 1. É o terceiro capitão em 3 jogos, né? Primeiro foi o Beluco, depois na segunda rodada o Nogueira e hoje é o Thiago Lenza, o capitão do time do Guarani. Vem Bugrão pelo lado esquerdo do campo, Beluco toca na bola. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Aberta a bola por Cipriano, pelo setor direito para Cauê. Cauê vai empurrar a bola para Léo Porfírio. Já está o Guarani no campo de ataque. Volta com Cauê. Foi desarmado. Renan rouba por baixo, mas estica demais a bola. Voltou para a equipe do Guarani. O levantamento na grande área. Buscando o Mineiro. Arthur, goleiro. Jovem goleiro sai para encaixar firme. Ele sai para o jogo com o Sanderson. Tem velocidade. Já deu para ver que o jogo vai ser muito rápido. João Pedro pega a bola, escora a bola, soltando a bola pelo setor direito do campo com Arthur Falcão. Ele vem para o domínio. Empurra a bola, camisa 11, Hudson. Esse Hudson é esquisitão o nome dele, hein? É um Hudson com W, cara. É W-D-S-O-N. É Hudson. Hudson. É estrangeiro por demais. Tem uma vogal no nome apenas. Arthur Falcão solta a bola para Adriano. Adriano lateralmente para Renan. Lá do outro lado do campo defensivo. Vai tentando o Guarani pressionar para roubar a bola e conseguiu. Porfírio com Cauê. Setor direito. Volta com Porfírio. Pode fazer o primeiro. Perda a canhota. Bateu pro gol. Arthur. A verdade é que ele pegou mal na bola e bateu fraco no meio do gol, Vladimir. Teve espaço até o Porfírio para bater, né? Ele tentou jogar no canto. Mirou no canto, mas acabou mandando no meio. E lá no meio estava o goleiro Arthur para ficar com ela. Primeira chance do jogo foi do Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Com Gabriel Ribeiro na mesa, com Lucas Pessoa no YouTube, comigo aqui na técnica externa, o grande Giba. Alô, Gilberto Sulfit, Márcio do Gil Kleber, colocando você dentro do Lancha Filho. Eu confirmo 5h37, primeiro tempo. Guarani e Nova Iguaçu, 0-0 Edu Pinheiro. Para encerrado então, Palmeiras 1, Oeste também 1, Começando Araraquara, Santos Ferroviária 0-0 e tem gol do Fluminense, Fluminense 1, Linense 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Victinho vem pelo setor esquerdo, recua a bola para Nicolas, já no campo defensivo para a equipe do Guarani, vai trocando passes 0-0, 6h27. Ainda no YouTube aqui comigo, o Luiz Felipe, boa noite, manda um alô para a família Maravilha, alô Maravilhaiada aí de Minas Gerais, um abraço para todos vocês, obrigado pelo carinho, vai deixando o like aí. Parente da Mara, não? Mara Maravilha? É. Ó, se é parente, tá abraçada também. Também. Um abraço para todos os Maravilhas. Todos, e também o Dadá. E o Dadá Maravilha. Também, todo mundo é Maravilha. É verdade, o Fio Maravilha. Fio Maravilha. É verdade. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, todo mundo. 6h37 de bola rolando. O placar de 0-0. Já vou acionar pela primeira vez o jogo. Gleger Zorzinho, nosso comentarista. Aqui vem o Nicolas. Passadas largas para o zagueiro. Empurra a bola soltando para Victinho pelo lado esquerdo do campo. Ele perde a parada para Adriano, que desce para o contra-ataque. Olha o contra-golpe dos caras. O Hudson passou como um foguete pela ponta esquerda. Ganhou a parada, vai para infiltração. Atenção, é Pedro Henrique por lá. Ele dominou, fez a finta. A outra se atrapalha com a bola e penteou demais a bola do jogo até ser desarmado pela defensiva do Guarani, que agora tem a opção de sair para o contra-golpe, vem pelo meio de campo, procura para quem jogar o Mineiro, estava aqui atrás no campo defensivo, ele solta a bola lá de lado, abre para Cauê, Cauê volta pelo meio, soltando a bola para Beluco, tudo isso com 7h36, o placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes em nome de Pisocol, argamassas e rejuntes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra, com Pisocol, colou, ficou. Bola com o Hudson aqui no setor direito do campo, uma bela cabeleira esvoaçante, ele solta a bola para Iago, Iago volta aqui atrás, abre a bola para Miguel, diga Vladimir. Essa cabeleira faz inveja até pro Gleger, hein rapaz, cabeleira do Hudson, que isso? Pai, fiquei com inveja mesmo. Rapaz, essa foi cultivada, ele deve ter 18 para 19 anos, no máximo, essa cabeleira vem sendo cultivada desde os 5 anos de idade, hein? Aliás, hoje o topete do Roger também tá na pita aí, né Roger? Tá bem, companheiro. E olha que você me passa
Depois você me passa o nome do spray aí. O Glegão, essa cabeleira tá assim desde as 7h30 da manhã, ela tá sendo guerreira, cara. Eu sei como é que é isso. Eu passei um cimentão aqui, ó, depois eu posso te indicar a marca, ele tá sendo guerreiro mesmo, porque eu enfrentei vento, chuva, enfrentei o Vladimir Catarino, tudo, e ela tá aqui firme e forte, a cabeleira. E o Iago perde a bola, o Guarani agradece e desce para o campo de ataque, quica na bola, Beluco, ele solta a bola curtinho aqui para Victinho, viu que tava do cercado, congestionado, voltou a bola atrás com o Nicolas Silva, camisa número 13, vira a bola para Cipriano, 8h56, o jogo é de muito estudo nesse começo, uma chance apenas de Léo Porfírio, que bateu muito fraco para a defesa do Arthur, goleiro, camisa 12, de 17 anos, a equipe de Nova Iguaçu, 0-0 Nova Iguaçu Futebol Clube, Guarani Futebol Clube, Copa São Paulo de Futebol Júnior, grupo 5, terceira rodada. O jogo de fundo vai ser entre Atlético Mineiro e a equipe da Francana. Olha aí o time do Nova Iguaçu, roubou a bola, tocou pela ponta esquerda, Pedro Henrique, atenção, ele escapuliu, ninguém chega, tem condição de invadir a área, ele vai puxar na perna direita, vai passar com o braço levantado, o Hudson, ele pode virar o jogo, prefere fazer um passe curto atrás para Adriano, agora sim viu passando pela ponta direita, vem pro domínio, número 4, Miguel, lateral direito dos caras, devolve pelo meio de campo, empurrando a bola, soltando para Adriano, voltando com Miguel, setor direito, agora chegou firme para cima dele, João Pim, bate em cima do seu adversário e ganha arremesso lateral. Vai bola para a equipe do Guarani. Tem alguma reclamação ali, o árbitro vai conversar com o zagueiro do Guarani, que recebe cartão amarelo, Nicolas. Não entendi o porquê, né? Talvez no lance anterior uma falta e acabou dando a vantagem. Mas, lá, tem um jogador caído lá no meio campo. Na origem da jogada, então, a falta aconteceu. O árbitro deu a vantagem, agora aplica cartão amarelo para o Nicolas Silva, camisa 13 do Bugre. Primeiro cartão apontado pelo Rinaldo Diego de Oliveira é para o Guarani. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, uma carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h13, primeiro tempo. No Lanchão, em Franca, interior de São Paulo, a terra da bota, a terra do calçado. 10h40, 0 Guarani, 0 para o Nova Iguaçu, Edu. Ô, Roger, é o seguinte, eu tô com uma prancheta aqui da segunda fase, quem pega quem e tal e tal. É uma prancheta bem definida, de um trabalho danado, até agora definido de jogo da segunda fase. Operário de Ponta Grossa pega o Mirassol e o Criciúma vai enfrentar o Santa Cruz. Tem um monte de time classificado, mas confronto mesmo são só esses dois por enquanto, Roger. Rádio Bandeirantes. Quase 11. E aí, Gleger Zorzin, como começa o jogo em Franca? Eu gosto da postura do Guarani, né? Você vê que já criou algumas oportunidades aí, faltando um pouquinho só de calma, tranquilidade. Mas analisando o jogo taticamente, o Guarani está muito bem postado, diminuindo os espaços. Você disse lá no início, né, da transmissão sobre o gramado, né, que hoje não tem chuva, tá tudo certo. Olha que gramado bonito, ó. Dá para pôr a bola no chão, rodar de um lado para o outro. E uma coisa que me surpreendeu, Roger, e assim é muito, não vou dizer difícil, né, mas raro a gente ver, é um time de juniores com uma saída de 3 organizada. E o Guarani tem. Olha para você ver que legal. Então, tô gostando do posicionamento. É claro que o Nova Iguaçu tá a última cartada dele, em alguns momentos parte para cima, mas o Guarani é melhor e tá mais organizado em campo. Vem Nicolas Silva, o único amarelado no jogo. Ele rola a bola para Cipriano. Perto da risca divisória do campo, usa a perna direita, ele pode virar lateralmente, é isso que ele faz, abre com o Nicolas Silva, os zagueiros participam do jogo, todo o Guarani nesse momento no campo de ataque, com exceção do Thiago Lenza, goleiro, capitão do Bugre, bola empurrada, bola curta para Beluco, volta, soltando a bola para Cipriano, agora vai aparecer curtinho ali para cima dele da marcação, João Pedro, ele prefere soltar a bola no comando, buscando Mineiro, cortou a zaga do Nova Iguaçu, que já deu para ver, vai explorar os contragolpes, como foi agora, parte Pedro Henrique, vai entrar na área, livre sozinho, fez o break, vai tentar devolver para João Pedro e faz mal o último passe, ele vai atrás, Guerreiro briga por ela, chegou pelo setor esquerdo, pedalou, vai para cima, corta, o zagueiro tira, Beluco ajuda no setor defensivo do Guarani, mas este é o lance do Nova Iguaçu, eles vão explorar sempre os contragolpes e são perigosos, hein, Gleger?
São perigosos demais, hein, Catarino? Eles vão sempre explorar os contragolpes. Já é o terceiro ou quarto que tem a equipe carioca. Mas para sorte do Guarani, eles se perdem no último lance, né? Naquela definição do que fazer com a bola, acaba desperdiçando o Nova Iguaçu. O Guarani tem que ficar atento nessa posição. Mas está bem posicionado, viu? Você vê que, claro, é perigoso, é aquilo que eu falei, é a última cartada do time, mas o Guarani sempre está bem postado ali na hora que rouba e parte por contra-ataque. Você vê que não criou aí o goleiro do Guarani, praticamente que não pegou na bola ainda. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Deixa eu dar uma passadinha aqui na plateia virtual da Bandeirantes no YouTube. Alô, Tacílio Cerqueira Filho. Bora narrar 5 gols do Bugrinho hoje. Boa jornada pra você, Roger. Valeu, Otacílio. Pode mandar que a garganta tá afiadinha aqui pra narrar gol do Bugrinho, que tá demais, tá nitroglicerinado nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Arthur Falcão domina a bola, gira a bola, entregando pra Zavoli, devolve aqui para o zagueiro central da equipe do Nova Iguaçu. Ele é o camisa 2, tem a opção do goleiro atrás, ou sair pro jogo abrindo com o Arthur Falcão, é isso que ele faz. Toca pra Arthur Falcão, lado esquerdo do campo, pouca presença de público no lanchão, hein? Pouca presença, vejo torcedores da Francana, da veterana, já chegando pro jogo de fundo, que vai ser contra o Atlético Mineiro. Vem pro jogo Adriano, chuteiras amarelas para ele, que também, diga-se de passagem, tem uma cabeleira bonita, bem cultivada. Lá vem ele tem todo esse estilo bonito, é um dread legal, sacode o dread e vem pra cima. Adriano já limpa o lance, abre pela ponta esquerda, Pedro Henrique por lá, levanta a bola de perna esquerda, bateu na zaga do Guarani. E aí desarma com facilidade. Beluco vem pro jogo trazendo a equipe do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com Léo Porfírio, ele sofre a falta, foi empurrado com força e bola para a equipe do Guarani. Ou ele vai só dar lateral para a equipe do... É isso mesmo, deu lateral para a equipe do Nova Iguaçu. Uma chegada mais forte do Léo. Ele optou pelo lateral para a equipe do Rio de Janeiro. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Lancha Filho em Franca, 0 Guarani, 0 Nova Iguaçu, Edu. Olha, é o seguinte, jogo de fundo, 21h30, Francana e Atlético Mineiro. A Ponte joga amanhã, 1h, Ponte e Iape do Maranhão. Quem transmite é Leandro Borges. E continua, comecinho ainda, né? Tá no começo, Ferroviária e Santos, 0-0. Bandeirantes de Márcio Batista e FM 85,7. Bandeirantes de segunda a sexta, 11h30 da manhã tem nossa área. E 5 da tarde tem Esporte Debate. Programas imbatíveis para você. O CH comanda o Nossa Área e o Batistão, o Esporte em Debate, com toda a sua equipe aqui no FM 85,7. E vem pro jogo o time do Guarani, vem de novo com o Cipriano. Guarani não tem muita pressa, vai estudando, joga com inteligência, com uma equipe que tá 100% na competição. A bola chega até o Lucas Martins de frente para o gol, girou aqui na meia-lua, vai bater pro gol, travado com falta! Falta nele, Zavoli derrubou o meia, Bugrinho, é falta e pode levar perigo, Catarino. Prendeu a bola o Lucas Martins, né? Poderia ter feito o passe lá na direita, mas acabou sofrendo a falta. Quem chegou ali foi o Zavoli, derrubou o meia Bugrino. É uma falta perigosa para o Guarani cobrar uma conferência de jogadores para decidir para quem é a cobrança. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima. É o gol da esquerda como se fosse no brinco, gol do portão de entrada. Estamos com 17 minutos do primeiro tempo. Tá 0-0 o jogo, pode ser o primeiro gol do Guarani. Vamos ficar ligados para ver quem vai para a cobrança. O goleirão tá preocupado, Arthur já armou sua barreira com 4 homens em pé, um deitado atrás dela, para não deixar a bola passar por debaixo. Ele tá lá no primeiro pau orientando, tá gesticulando, 4 vai dar a autorização. Eu vejo o Cauê posicionado. O Vladimir vai me ajudar também. João Pim. Ele saiu da posição da cobrança, o Cauê, né? Ficou o João Pim e o Lucas Martins, se eu não me engano. Tava, o João Pim vai de perna direita, apesar dele ser do lateral esquerdo hoje, ele vai de perna direita. Vai autorizar o árbitro, autoriza. Rinaldo Diego de Oliveira, trilou o apito. Pode ser o primeiro gol do Guarani. João Pim pra bola. Atenção, ameaçou partir, não foi, não é ele. Perna esquerda, bateu, carimba a barreira no chute do Victinho. Voltou pra ele o rebote, Victinho pela direita, levantou. Forte demais, pela linha de fundo, Catarino. Ambos são laterais esquerdos, né? E na cobrança do Victinho, a bola bateu na barreira. Depois no rebote, ele tentou o cruzamento, mandou a bola direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Aroma das ervas, linha com
completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Alô, Vicente Godoy, alô, Roger, manda um alô pra família Quinalha, todos bugrinos. Vicente Godoy tá abraçado aqui, todo mundo, especialmente a família Quinalha. Bola pelo meio de campo com o Adriano domina, recua, tocando a bola, soltando para Arthur para Davoli, camisa número 2. O Zavoli são radialistas da cidade de Limeira. Zavoli atrás para o Arthur sai para o jogo abrindo com o Zavoli, faz o passe curto aqui pela direita com o Miguel também lateralmente para Adriano, tenta lançar à frente, interceptada a bola pelo Victinho, já lança à frente, vem Guarani, vamos Bugre, passe mal feito para Marcelinho, retoma a posse da bola e a bola chegou pro Arthur, rapaz, ele foi dominar com a perna, a bola passou debaixo dos seus pés, pra sorte dele, Vladimir, é que ela tava bem mansinha e longe do gol, né? E longe do gol, hein? Se tivesse próximo à linha, seria um frangaço aí do goleirão Arthur, de apenas 17 anos. Bom, o Nova Iguaçu é fundado em 1º de abril de 90, é conhecido como Orgulho da Baixada. O clube tem 2 Copa Rio e uma Série B do Carioca pelos profissionais. Em tão pouco tempo, já é muito famoso com títulos. Nas bases também tem muitos troféus que já foram conquistados. O seu presidente é o Jânio Moraes, que também dá o nome para o estádio, Vladimir. O nome do estádio é Jânio Moraes e o presidente é o Jânio Moraes. Ele manda prender e manda soltar lá em Nova Iguaçu. Ele quem construiu o estádio, deu nome, né, ao estádio aí do Nova Iguaçu. Escanteio, viu, Roger? Escanteio para o Nova Iguaçu bater. Atenção, Thiago Lenza, guarda-chuva aberto aí, garoto. É daqui para lá, vem bola na sua área. Quase 20 minutos do primeiro tempo. Quase 20, tá 0-0. Sem muita pressa, né? Vai chegando o Hudson, ele deixa a posição da cobrança, deixa pro Iago, camisa número 8. Vai Iago pra cobrança, tá preocupado o Thiago Lenza. Defesa do Guarani bem postada, só tomou 1 gol nos últimos 6 meses. É impressionante. 5 vitórias consecutivas do Sub-20 do Guarani. Nesses 5 jogos, apenas 1 gol tomado. Vai Iago pra cobrança na marca do eletrônico do Gabriel. 20 minutos, vai pra cobrança, partiu, levantou no primeiro pau, tirou de cabeça defensiva, Alviverde, volta a bola pra Marcelinho, gira, rasga dali, refrigera tudo pela representação bugrina, insiste a equipe do Nova Iguaçu, vem de cabeça, cortando o pin, colocando pelo setor esquerdo pra Léo Porfírio, chega na raça por baixo, derrubando o Arthur Falcão, derrubando o jogador do Guarani, atropitou apenas pela marcação do arremesso lateral, até porque o jogador já estava fora do campo, né, Vladimir? Mas foi um carrinho desnecessário, né? Muita né? Força exagerada ali do jogador do Nova Iguaçu. Pra sorte, não acertou o atleta bugrino, era o Porfírio. A posse de bola é para o Guarani. Victinho vai para arremesso lateral. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 21, primeiro tempo. Em Franca. 0 Guarani, 0 Nova Iguaçu, Edu. Olha, é o seguinte, no gol do Palmeiras é grupo 19 em Barueri, encerrado, Palmeiras 1, Oeste também 1, e tivemos ainda no mesmo grupo Náutico de Roraima 1, Santa Cruz do Acre também 1. Então Palmeiras em primeiro 9, Oeste em segundo com 4, Palmeiras e Oeste classificados, ficaram Santa Cruz. Esse Náutico de Roraima é aquele que tomou 9 do Palmeiras. E eu já narrei jogo em Roraima, Náutico Roraimense e Ponte Preta por uma Copa do Brasil. Só o rádio mesmo que faz a gente viajar pra Roraima fazer Copa do Brasil. Não tinha cabine. Eu narrei o jogo lá do lado do quarto árbitro, rente ali ao campo. Foi uma aventura sensacional. Falta para o Guarani, em cima do Léo Porfírio, vai pintar o levantamento na boca do gol, tirou a zaga, mas tirou mal, voltou o rebote, Victinho levantou no segundo pau, vai pintar o primeiro toque de cabeça, acontece no segundo pau e o Arthur, goleirão do Nova Iguaçu, defendeu, hein, Catarino? Quem subiu para fazer o cabeceio foi o Léo Porfírio, vem mais Guarani. Não, é replay. A defesa do goleiro Arthur ficou bem nas mãos do goleiro do Nova Iguaçu. Tava aqui limpando a corda vocal. É que quando tinha replay aparecia um Rzinho ali, né? No canto da tela. Não apareceu mas isso é da época que o Piquet corria na Fórmula 1, pô. Quando apareceu o replay patrocinado da Globo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Miga Atacado. Lojas aqui em Campinas, em Santa Bárbara, divisa com a Americana, em Sorocaba. Gleger Zorzin, metade do primeiro tempo já foi, estamos no segundo quarto do jogo. Você comenta, Gleger. Eu acho que o Guarani
apesar de toda a organização defensiva, né? Em alguns momentos tem uma espetada ali do Nova Iguaçu, mas o Guarani ainda é superior tecnicamente, né? Você vê, se a gente analisar individualmente os jogadores, o Guarani, para mim, supera a equipe do Nova Iguaçu. Agora, precisa botar um pouquinho mais de pressão, né? Pressionar um pouquinho mais. Claro que o Guarani, um empate para o Guarani é um ótimo resultado, mas eu acho que é um jogo a ser vencido, né? A molecada aí, a gente percebe que tem muita intensidade, querendo, aguerridos, né? Correm uma barbaridade e correm com organização. Mas o Guarani está precisando fazer um gol para trazer logo uma tranquilidade. Mas o goleirão Arthur por enquanto, tá bem no jogo, viu, Roger? Amanhã tem Ponte e Iape, 13 horas, direto de Santa Fé do Sul, hein? É longe, hein, Vladimir? Já esteve lá já, hein? Já estive lá passando férias em Santa Fé do Sul, cidade muito bacana. É uma estância turística, inclusive, né? Santa Fé do Sul, a Ponte, que também já está classificada à próxima fase. Você vai estar nessa transmissão da Bandeirantes? Estaremos lá ou aqui, né? Ao lado de Leandro Borges e de Gleger Jorginho. Muito bem, amanhã, 13 horas, Ponte Preta e Iape, a Ponte já classificada também. Você sabe que Santa Fé do Sul, Roger, a 1h da tarde, é 60 graus dentro da geladeira. Lá é quente, barbaridade. Como castigaram a Ponte nessa primeira fase, hein, Gleger? 3 jogos, os 3 às 13 horas. Impressionante, hein, meu? Absurdo isso. É desumano. Botar, mas é molecada, independente de qualquer coisa. São atletas, são profissionais, e pra mim é desumano o que estão fazendo com a Ponte lá em Santa Fé. Eu até perguntei pro Vladimir se a Ponte jogaria já no domingo, né? O Vladimir falou que não tem essa possibilidade. O Guarani sim deve jogar no domingo, a federação vai confirmar, mas a Ponte precisa jogar pelo menos na segunda-feira, cara. Precisa descansar depois de uma semana jogando 1 da tarde. Não é que não tem essa possibilidade. Da Federação Paulista pode-se esperar tudo, né, o Roger? Mas os jogos da segunda fase serão todos no domingo ou na segunda-feira. Então acredita-se que quem está jogando hoje, por exemplo, o Guarani, jogue no domingo. E quem joga amanhã e sábado, a segunda fase, o jogo na segunda-feira. Quero abraçar aqui o Nob. Vamos, Bugrão! Tá escrevendo o Nob aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. A Albertina, boa noite, boa transmissão. E olha, vamos ser sinceros, nessa copinha está a futura seleção brasileira e futuros títulos internacionais também. Eu concordo com você, Albertina, até porque uma estatística legal, mais de 70% dos jogadores que atuam no futebol brasileiro passaram pela competição, pela copinha, em algum momento das suas carreiras. Isso é fato, você está com a razão. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25:48, o primeiro tempo. Mineiro traz a equipe do Guarani, soltando a bola para Léo Porfírio, vamos Bugre, ele esquece a bola, vem atrás para buscar, foi levantado, o árbitro vai dar a falta. Falta e cartão pro 8 dos caras, Vladimir. O Iago, né, chegou atrasado ali, cometeu a falta, o Guarani até ia levando vantagem, mas o árbitro não quis saber não. Deu a falta e aplicou cartão amarelo para o Iago, camisa 8 do Nova Iguaçu. Mandando um abraço aqui pro amigo Carlos, que mora lá em Sumaré, viu? O Roger tá nos ouvindo e disse também que lembra quando tinha um Rzinho no momento do replay. Tinha, mas isso foi na década de 80, né? O repórter comentou a mesma jogada 3 vezes aqui. Ele acha que o Batista vai pagar 3 cachês pra ele, por ele dar o mesmo destaque 3 vezes. Mano. Brincadeira. É cachê ou cachês? Cachê, né? Cachês. Muito bem. Falta para a equipe do Guarani. Vai João Prim para a cobrança de longa distância já. O giro com o Edu no plantão mais bem informado do Brasil. É falta para o Bugrão. À esquerda do seu rádio, 26:50. Vamos, Guarani. Bota uma pimenta no jogo que ele tá muito morno. Tá muito insosso. Bota sal, bota pimenta, bota tempero. Chama o pessoal da Aroma das Ervas, bota aquele temperão gostoso. Vai João Prim, partiu. Você aí nas antigas, aí na década de 80, onde você foi buscar o R, a gente falaria assim, ó, Bandeirantes, o canal do esporte. 26:50, primeiro tempo. Oi, Franca, Guarani 0, Nova Iguaçu também 0, Edu. É o seguinte, lá em Araraquara, primeiro tempo de Santos e Ferroviária 0-0, mas ambos já estão classificados. De Exótico, hoje à tarde tivemos Operário de Ponta Grossa 7, Força e Luz 0.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Entra lá no nosso YouTube com imagens da nossa cabine aqui no complexo da Bandeirantes em Campinas. Comigo, com Vladimir Catarino, você vai ver também o Super Edu Pinheiro. Na nossa estação avançada, direto de Hortolândia, você vai ver o Gleger Zorzinho. Tudo isso com o Timaço do Batista. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol é assim, colou, ficou. Sai pro jogo Nicolas Silva, zagueiro central da equipe campineira, abre a bola pela esquerda para Victinho. Praticamente tem dois laterais a equipe do Guarani pela esquerda, né? O Victinho e o João Pinho. O João fica recuado quando desce o Victinho, e o Victinho depois ele guarda. Eles meio que revezam na descida pela esquerda. E vem os caras, João Pedro rolou a bola na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu Pedro Henrique. Tá impedido, marcação do Edson Rodrigues Santos, bandeira 1, Vladimir. Parou totalmente a defesa do Guarani porque estava bem à frente o atacante do Nova Iguaçu. Deu sequência na jogada, mandou a bola pro gol, mas não estava valendo mais nada, impedimento marcado ali pelo senhor Edson Rodrigues. Como sempre, ouvindo a gente aqui lá em Americana, na Lobo, era o Pedro, desejando boa transmissão, o Amauri. Sou de Paulínia, vamos Bugre, mais uma vitória, valeu Mauri, valeu Paulínia, grande cidade, maravilhosa, rica cidade da nossa região. Obrigado a todos daí dessa vizinha cidade pelo prestígio. Tem muito bugrino, tem muito ponte pretano ouvindo a gente em Paulínia, como ademais em toda a RMC, essa região fantástica, essas 20 cidades que formam esse polo industrial, cultural, gastronômico, tecnológico e de gente boa e trabalhadora demais. Bugrão tentava descer e o Nova Iguaçu vai apelando agora, e Nicolas Silva derrubado, mais um cartão aí, Vladimir. Já diziam os antigos, está abrindo a caixa de ferramentas o Nova Iguaçu, né? O Adriano agora cometeu a falta, amarelo para ele, segundo para jogadores do Nova Iguaçu. Adriano, camisa 5, cartão amarelo para ele e vai apelando nas faltas do Nova Iguaçu. O Guarani não quer nem saber, esse expediente favorece o Guarani, hein, Gleger Zorzinho? Vai deixando o tempo correr, vai amarelando os caras e aos poucos o Guarani vai ficando com a bola aí. Daqui a pouco pinta um pênalti, uma falta mais bem colocada, perigoso, hein? Exatamente. Tem que ficar atento, né? Claro que o empate é um bom resultado. Estava falando isso agora há pouco. Mas o Guarani tem time para ganhar do Nova Iguaçu, né? Só pressionar um pouquinho mais. Viu? A tranquilidade, às vezes, a tranquilidade na tabela, né? Nos resultados, a tranquilidade no jogo, às vezes cria esse time um pouco mais lento, principalmente na hora da transição. Mas não pode. Daqui a pouco o Nova Iguaçu, como você disse, acha uma bola em 1-0, aí vira correria. Então o Guarani tem que fazer logo um gol para tirar um pouquinho esse peso, trazer um pouco mais de tranquilidade no jogo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas aqui em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vladimir, para audiência rotativa do rádio, da internet, quantos jogadores novos, quantas novidades tem o Guarani no jogo de hoje? Você fala já, porque o Léo Portilho domina. O Porfírio dominou pela ponta esquerda, levantou, bateu em cima do Iago e vai pra fora em escanteio. Aproveite, fala do escanteio. E quantas novidades pro jogo de hoje o Jairo trouxe? São 6 mudanças no time titular com relação às 2 primeiras partidas, né? 3 jogadores estão suspensos com 2 amarelos. Pedro Manuel Nogueira e Vinícius Iugi. O Felipe Zamboni foi poupado, sequer no banco, e no banco estão poupados também Vitor Albanese e João Marcelo. Victinho vai para a cobrança do escanteio. Daqui para lá, o gol é da esquerda, você em casa imaginando. A Bandeirantes viajando com você pela Copinha. Terceira rodada, primeira fase. Esse é o grupo 5. Atenção, Victinho, jogada ensaiada, puxou na perna da canhota, levantou no segundo pau, vem um toque de cabeça no ataque, bugrino direto para fora, tiro de meta. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Rádio Bandeirantes e Campinas FM 85,7, 31:30, etapa primeira de jogo. 0 Guarani, 0 Nova Iguaçu, Edu. Olha, é o seguinte, amanhã então nós teremos o São Paulo, 20h30, amanhã em Jaú, São Paulo e 15 de Jaú, e também amanhã o Corinthians, grupo 27, só que às 5 da tarde em Santo André, amanhã Corinthians e Santo André. Rádio Bandeirantes. Pô, como aqui na Bandeirantes é transparência total, eu quase que narrei o replay agora também, Vladimir. Só, tá faltando o Rzinho lá, vamos cobrar. Quase que eu narrei o mesmo escanteio de novo
porque realmente é um replay diferente, então não tem aquele corte, aquele fade, né, entre a imagem ao vivo e a imagem repetida, e quase que eu embarquei igual o Vladimir, e vem o Guarani embarcando na área, pela direita, atenção, bateu cruzado, Lucas Martins, corta a zaga, Carioca, mete pra fora, escanteio, e dessa vez não é replay não, Catarino. O Arthur Falcão foi quem fez o corte, né, na verdade a bola explodiu nele após o cruzamento do Lucas Martins. Escanteio para o Guarani, também não tem pressa alguma na cobrança. O Grão que vem de vitória sobre a Francana, 5-0. Antes bateu o Galo por 2-1 de virada na sua estreia. O Nova Iguaçu que vem de derrota para o Galo por 1-0 e na estreia empatou em 1-1 com a equipe da Francana. É escanteio para a equipe Alviverde de Campinira, do campeão brasileiro de 78. Vai partir para o levantamento, o Cauê está posicionado. O goleirão está preocupado, Arthur, 17 anos, camisa 12 no costado. Atenção, partiu o Cauê, levantou fechada, subiu de cabeça para meter para fora. Zavolha, novo escanteio. O 2 levantou, o 2 dos caras tirou, é escanteio, Catarino. Deu a impressão que ficaria pro goleiro, né? Tava na bola o Arthur, mas o Zavolha não quis saber não. Meteu a cabeça pela linha de fundo, é novo escanteio. O gol não tem hora e pode ser agora. Vamos lá, Guarani. 0-0, 33 e 35. Parte, perna direita, levanta, Cauê fechadinho, subiu, Arthur Falcão tirou. Bola viva, tá na grande área. Chegou, que domínio pela ponta esquerda, Marcelinho vai, pé de ferro, tiram dali o perigo. Ele vai pra ver se aconteceu alguma coisa com o jogador do Nova Iguaçu no pé de ferro, pior pro jogador do Nova Iguaçu, hein? Vai dar cartão, hein? Cartão amarelo ali pro jogador do Guarani, é o camisa 11, Marcelinho. Ele chegou atrasado, né? O Marcelinho acabou acertando o seu oponente, sequer pegou a bola. Falta e amarelo pro Marcelinho. Sicredi não segurou ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente, que tem só uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Copinha Sicredi 2025 e vem aí o Paulistão Sicredi. Já tem a data da estreia do Guarani no Campeonato Paulista? Já é quarta-feira. O Paulistão Sicredi, hein, Vladimir? Tá chegando, quarta-feira que vem, às 19h30 no Brinco, tem o Guarani jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Bugre segue em Águas de Lindóia, volta a Campinas na segunda-feira e na quarta estreia no Campeonato Paulista. Jogo parado, segue sendo atendido o jogador do Nova Iguaçu, é tempo de opinião. Gleger Zorzin, ele já esteve lá e sabe tudo de futebol, tá 0-0 em Franca, Zorzin. O jogo deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada, o Nova Iguaçu deu uma organizada ali na parte defensiva. O Guarani diminuiu um pouco o ritmo do jogo, estamos chegando aí aos 35, né? Deu uma diminuída. E claro, aquilo que eu estava dizendo, né? O campeonato, a situação do Guarani hoje na competição traz essa certa tranquilidade. Eu não gosto, mas o que me agrada é um Guarani organizado, é um Guarani com um padrão de jogo, faltando um pouco de intensidade, agressividade, sim, mas o Guarani joga bem e para mim controla o jogo, Roger. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Agora sim, tudo bem com o jogador do Nova Iguaçu, bola rolando mais uma vez, uma paralisação de 2 minutos, deveremos ter acréscimos no intervalo. Pelo árbitro Rinaldo Diego de Oliveira, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Quase 36, primeiro tempo. Na casa da Francana, 0 Guarani, 0 Nova Iguaçu, Edu Pinheiro. E o jogo de fundo em Franca aí, só 21h30, Francana e Atlético Mineiro. A Ponte amanhã, 1h da tarde, Ponte e IAP do Maranhão, IAP do Maranhão. É em Santa Fé do Sul, quem transmite é o Boris, jogo de fundo 15h15, Santa Fé e Cuiabá. Abraçando Sebastião Moreira, vamos pro grão, tá digitando aqui na plateia virtual da Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Bola com o goleiro Thiago Lenza, sai pro jogo, abrindo a bola com Nicolas Silva, passadas zagas para o zagueirão, ele abre a bola para Vitinho, aqui pelo lado esquerdo já está no campo de ataque, abriu a bola no comando para Mineiro, sai da área, vem para receber na ponta esquerda, levanta na grande área onde ele deveria estar, a zaga tira, volta o rebote e tenta brigar por ela, Marcelinho melhor para a zaga do Nova Iguaçu que tira, Guarani tenta apertar na marcação, mas olha aí, a expediente dos caras desde o começo, que é o contra-golpe. Dessa vez o Hudson quem cai pela ponta direita. O Hermes Júnior, ele inverteu a posição dos atacantes. Agora quem corre pela direita é o Hudson, que brigou por ela e ganha arremesso lateral. É lateral para bater a equipe do Nova Iguaçu. Conhecido como uma laranja mecânica da Baixada Fluminense, Vladimir. De laranja mecânica só tem a laranja também esse time, hein? E é um laranja meio salmão, né? Uma goiabinha, diferente, né?
É diferente, hein? Aquele suco de goiaba de saquinho é dessa cor. Vai bem, hein? Já os caras aí. João Pedro saiu na cara do gol, bateu cruzado, tira Cipriano, afasta o perigo dali. Dá uma crescida no jogo nesse momento. O Nova Iguaçu não quer nem saber. Ele vê que o Guarani tá trocando passes, está meio amornando o jogo. Vai pra cima, Catarino. O chute do João Pedro não ia na direção do gol, né? Mas não tem como o Cipriano prever. Colocou o pé na bola, linha de fundo, escanteio. Quem tá chegando pra cobrar é o Iago. Iago, camisa 8, vai para a cobrança, vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Vai Iago para a cobrança, a perna direita no primeiro pau, tirou, afastou dali o capitão Bugrino. Tirou dali, afastando o capitão Bugrino, tirou o goleirão Thiago Lenza. Volta o rebote para os caras aqui pela direita, Adriano levanta na boca do gol. Lá no segundo pau, tenta chegar, mas não chega. O atacante do Nova Iguaçu, é tiro de meta para bater o Thiago Lenza. Rocha Autopeças. Encontre a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Lá tem um WhatsApp de todas as lojas. Aí você chama pelo zap e resolve tudo com Rocha. 38, reta final do jogo no primeiro tempo. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Alô, Jonatas Cardoso, tá lá em São Paulo. Já chegou do trampo, tá lá ouvindo a Bandeirantes, acompanhando pelo YouTube. Bora para mais um jogão com a melhor narração. Bora pra cima, Bugrão. Valeu, Jonatas, obrigado pelo carinho. E vem o Guarani, vinha, bola no vazio pela ponta esquerda, vai apenas acompanhar o zagueiro, deixa a bola sair para ganhar o tiro de meta, que Arthur 12 daqui a pouco se programará para bater. 38, estamos na primeira etapa, Guarani já classificado com 6 pontos. Para perder a liderança do grupo, o Galo precisaria tirar uma diferença de 5 gols de saldo para o Guarani, levando-se em consideração que o Guarani perdesse o jogo agora diante do Nova Iguaçu. Quer dizer, é quase impossível, né, Vladimir, o Guarani perder essa primeira posição. Teria que perder, né, dependendo do placar dessa derrota, também combinar com o saldo de gols de uma possível vitória do Atlético contra a Francana. Muito difícil, realmente, né? Muito difícil. Pedro Henrique domina, tenta pisar na área para o ataque da equipe do Nova Iguaçu. Já estava em posição de impedimento, anotado pelo Edson Rodrigues dos Santos. Impedimento no ataque dos caras. Bola para a equipe do Guarani. 39-33. Estamos na reta final do primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouco o intervalo com o Edu Pinheiro. Esse é o toque de 40 minutos. Gabriel Ribeiro marcando comigo. O tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 40 primeiro tempo. Guarani, Nova Iguaçu. Jogo lento e sonolento no primeiro tempo. 0-0 do Zaço. Intervalo em Araraquara. Ferroviária 0, Santos também 0. Intervalo de Fluminense do Rio 1, Linense 0. Alô, torcedor, convocado pelo Carlos Batista, estamos nós empunhando o microfone mais forte de Campinas na Bandeirantes. Anunciando para amanhã, Ponte e IAP, 13 horas é o terceiro jogo da Ponte. Direto de Santa Fé, Leandro Bola está registrado, ele vai transmitir com a presença do Gleger, do Edu e também do Vladimir Catarino, o mais intrépido repórter do rádio brasileiro. Ele tem sempre uma pronta para disparar, como ele não tem tempo ruim, não tem jogo morno. E vem o time do Guarani, atenção, escapuliu, soltou Léo Porfírio, da meia-lua, bateu pro gol, pegou o Arthur. Segunda boa chance do Guarani no jogo, a segunda com 7 no Bugre, a segunda que ele, de certa forma, desperdiça, né, Catarino? O Gleger disse há pouco, né, o Guarani precisa botar fogo nesse jogo, né? E agora tentou, na base da velocidade, lançamento ali pro Léo, ele acabou concluindo em cima do goleiro, né? Poderia ter tentado um dos cantos, chutou no meio, lá estava bem colocado o goleiro Arthur. O Gleger, 2 chances apenas isoladas, as 2 nos pés do Léo Porfírio. E vamos dizer o seguinte, com um pouco mais de capricho ele fazia, né? Tá faltando um pouco mais de calma na última bola, na definição pro Guarani, né? O Guarani não acelera o jogo, né? Como o Catarino disse, tem que botar fogo, tem que botar pressão, tem que se impor. Agora, não, olha, vamos fazer um primeiro tempo mais tranquilo e tal. Segundo tempo a gente agride um pouco mais. Pode ser a estratégia do Jairo, que não tá errado, tá? O Guarani controla o jogo. O goleiro do Guarani nem sujou a roupa ainda. O roupeiro vai pegar essa roupa aí e já vai deixar pronto pro próximo jogo, né?
mas tem que agredir, tem que partir para cima. O Guarani tem que ser o líder desse grupo para ter mais tranquilidade. Já é, né, o líder, mas tem que ter mais tranquilidade. Uma vitória traz tranquilidade. 2 bolas em campo, a torcida devolveu a bola quando já estava rolando. O árbitro mandou parar o jogo para retirar uma das bolas do campo e depois reiniciá-lo. 42:30, reta final do primeiro tempo, tá 0-0, hein? Tá chegando na Bandeirantes agora, 0-0. O Guarani, com isso, vai passando em primeiro do seu grupo, o grupo 5, e vai enfrentar o Bandeirante de Brodowski na segunda fase da competição. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Bola recuada para o goleiro Arthur, domina lá atrás o arqueiro, camisa 12 da equipe do Nova Iguaçu, sai para o jogo, bola com Miguel entrega a bola para Adriano, camisa 5, ele vai fazer o lançamento direto para o câmera ataque. O Hudson tenta de cabeça, mas não pega, a cabeleira atrapalhou, ela tenta voltar a bola para o Mineiro, também não pega, os caras recuperam, turnover, vem com Miguel, camisa número 4, é o capitão dos caras, abre a bola pela direita, tentou soltar no comando para o Hudson, melhor para o 13 do Guarani, Nicolas recupera, sai para o jogo, abre lá do outro lado para a presença do capitão, o capitão do Guarani, já não é o capitão não, é que ele está jogando com uma abraçadeira, algo aqui na abraçadeira direita, que está me confundindo toda hora. O capitão é o Thiago Lenza, pode ver lá, quem que é o 14 do Guarani? 14 é o famoso João Pim. E ele está jogando lá do outro lado agora, hein? Inverteu, né? Inverteu. Mas tudo isso que eu falei aqui foi só para dizer que o Guarani perdeu a bola. Tá caído o camisa 7. Pedro Henrique, é falta para a equipe do Nova Iguaçu. 43. Reta final do primeiro tempo, tá 0-0 o jogo. 0-0, 43 minutos. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Na verdade é que é manga aqui, né? Tem um detalhe em branco dos uniformes de do todos, Guarani. todos tem. E aí, eu acho que todo mundo é capitão, Confunde realmente, mas é um detalhe, digamos um detalhe mangal. São todos líderes, eu acho que todos são capitães. Essa é a confusão que o narrador está fazendo aqui. 44, agora é falta para o Guarani. Guarani partiria para o campo de ataque, foi atropelado o jogador alviverde. Falta em cima do Léo Porfírio, vamos ver se ele vai dar cartão. A TV mostra aí 82 vezes o replay, mas não vê se tem cartão ou não, eu acho que não. Não pintou não, apenas a falta marcada, mas nada de cartão, Roger. O Gustavo Barbudo, do canal do Barbudo, tá mandando aqui, Vladimir, um abraço pra você, dizendo boa noite, tô ligado aqui. Barbudo é fera, um grande abraço, Barbudo, obrigado pela audiência, pelo privilégio. É o filho do Zé Luiz, é grande narrador da nova safra, da nova geração, daquela terra abençoada de grandes comunicadores esportivos, terra de Antônio Edson, de Rogério Assis, de J. Júnior, de Carlos Cabela, de Ricardo Camargo, Roger Williams, do Barbudo. Esse eu deixo por sua conta e risco, né? Mas tantos bons narradores. Mauro Aguiar, que me deu a chance de falar no rádio pela primeira vez. E olha, Ricardo Veronese Neto tá lá em Brotas agora. O homem que mais tempo, mais jogos fez do Rio Branco Esporte Clube. É sensacional, terrinha abençoada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Do Alex Ferreira. Grandes narradores que nós temos em nossa terra e nossa região. 46, ele prometeu até 47. Foi econômico nos acréscimos, já o intervalo para você. 0-0 e vem pro jogo aqui pelo setor esquerdo. Renan levanta para o campo de ataque, João Pedro domina, escora fazendo o pivô, atrás para o Iago, usa a perna direita lançando para o campo de ataque, vai tentar meter na ponta direita, sobe de cabeça Nicolas Silva, tira o perigo dali. 22 graus a temperatura em Franca, o placar é de 0-0. 30 segundos para terminar o jogo no primeiro tempo. Nicolas, os zagueiros do Guarani, eles sempre são encarregados de sair com a bola. É incrível o que faz o Jairo Brumer nessa equipe do Guarani. O Gleger no comecinho do jogo inclusive chamou atenção. Foi assim com o Pedro Manuel no jogo passado, no primeiro jogo também. Ele que inclusive fez um golaço contra o Atlético Mineiro. E os zagueiros têm categoria no Guarani no Sub-20. E diga-se de passagem, não só categoria, mas firmeza também. Até porque o Guarani não toma um gol
há muito tempo. Tomou um gol nos últimos 5 jogos na sua categoria juniores. Vem pro jogo Léo Porfírio, domina, abre a bola soltando para Victinho. Vai terminar o jogo no primeiro tempo, tem que acelerar se quiser alguma coisa no primeiro tempo. Léo Porfírio, rolou a bola na boca do gol, na infiltração do Cauê, corta a zaga, mete para fora. Só que ele vai terminar o jogo. Aponta o centro do campo para terminar o jogo na primeira etapa, é fim de jogo. 0 para o Guarani, 0 para o Nova Iguaçu. Vem aí Edu Pinheiro na Bandeirantes. Esse Roger Williams é uma peça, hein, o Vladimir Catarino. Brincadeira, hein? O homem tá numa fase maravilhosa. Espetacular. 2025 tá com tudo. O garoto aqui ao meu lado, viu, Edu? É bem esperto. Você vê que ele estuda o jogo e tal, o adversário, o campo, a arbitragem, detalhes mil. Sensacional. Agora, vamos lá. Devagar. Por gentileza, a escalação do Guarani 0-0, Vladimir. Vamos lá, Edu. Guarani hoje bastante modificado com relação às 2 primeiras partidas. Tem Thiago Lenza no gol, Cauê Rafael, Nicolas Silva, foi amarelado aí no primeiro tempo, Cipriano, João Pim, Beluco, Victinho, Lucas Martins, Léo Porfírio, Marcelinho e Mineiro. É o time do Guarani em campo hoje, não tem Pedro Manuel, zagueiro, Nogueira, lateral esquerdo, Vinícius Yurgi, volante, estão suspensos com 2 cartões amarelos. Não tem também o zagueiro Felipe Zamboni, que está poupado. Além disso, o meia Victor Albanês e o atacante João Marcelo, ambos estão no banco de reservas. Então são 6 mudanças no time titular feitas pelo Jairo Blumer com relação aos jogos contra a Francana e também contra o Atlético Mineiro. Edu? Na Copinha são 2 cartões, né, que suspendem, né, Vladimir? Isso, 2 cartões amarelos suspendem e os cartões vão ser zerados, né, para a próxima fase. Ou seja, quem toma o segundo hoje vai estar totalmente liberado para a partida da segunda fase da Copinha, Edu. Você tá de parabéns, você leu o regulamento, parabéns, eu não sabia, zerado o cartão para a segunda fase para o mata-mata. Ó, você me corrija, por favor, Guarani grupo 5 em Franca, isso. Guarani já está classificado, já falamos já milhares de vezes. O que acontece? Terminar em primeiro, segundo Vladimir Catarino, quem termina em primeiro fica já na cidade, por exemplo, agora ele está em Franca. Se terminar em primeiro, o Guarani continua em Franca. Ele cruza, o grupo que cruza é o grupo 6. Se o Guarani terminar em primeiro, pega o Bandeirante de Brodowski, certo? Certo, que é o segundo do grupo 6. Grupo 6. O grupo 6 já está definido. Já está definido o grupo 6. Em primeiro é o Botafogo de Ribeirão, em segundo o Bandeirante de Brodowski. Então, se o Guarani for o primeiro colocado, então ele pega o Bandeirante e continua em Franca, tá? Caso contrário, pega o Botafogo de Ribeirão Preto, é grupo 6, o grupo 6 é na cidade de Brodowski, exatamente. Muito bem, então bom descanso. Ô Vladimir, só uma pergunta aí, Guarani contratou alguém hoje ou não? Não chegou ninguém, né? Agora a gente tá lá em Bragança, se não me engano. Você fala com relação ao profissional, tá em Bragança. Oficialmente não, Edu. Oficialmente o Guarani não anunciou nenhuma contratação, né? O time tá nessa reta final de preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Fica em Águas de Lindóia até a próxima segunda-feira, volta a Campinas e finaliza aí a preparação para o jogo da próxima quarta-feira, abrindo o Campeonato Paulista, jogo contra o Botafogo no Brinco. Edu? Se der tempo, a gente vai falar com o Matheus Sarará. Deixa comigo. Um abraço, até mais, ô Vladimir. Até, Edu. Você vai comentar já, ô Greg Jorzinho, alegria até o fim, mas só para explicar para mim, quem é que armou essa equipe, né? Quem foi o meia aí, né? Porque o Léo Porfírio, ele é um atacante, ele é um meia ou é um meia atacante, hein, Gleger? Um abraço, Gleger. Um abraço, Edu, um abraço, satisfação, prazer estar falando contigo aí. O Porfírio, na verdade, a gente percebe que o Guarani joga muito pelos lados, né? O meio de campo, você vem fazer ali uma saída de 3, faz uma saída de 3, os volantes flutuam bastante no meio, e o Porfírio é o cara que faz, que chega, porque ele tem o corredor aberto, né? Agora não tem um armador, assim, um camisa 10, não tem. É o Porfírio que faz esse papel ali, que flutua no espaço, no setor, tentando em alguns momentos entrar ali nas costas dos volantes, né, para dificultar. Tanto que os 2 chutes, né, que o Guarani deu, o gol foi com ele ali, penetrando, chegando por ali. Então, o Guarani não tem hoje um camisa 10, né, de origem mesmo, mas o Porfírio tem feito esse papel. O camisa 10 mesmo, né, se eu não me engano, tá no banco aqui, eu vou dar uma olhada, que é o Albanês, né? Vitor Albanês. Vitor Albanês, é isso aí, tá no banco. Esse é um camisa 10. O Oswaldo, ele tá no banco, Vitor? Tá no banco, rapaz. Tá no banco, Edu.
Preservou, aparentemente, né? o Bloomer deve ter dado uma oxigenada no time aí, já tá classificado, né? Dá um descanso pra rapaziada aí. Bom, você volta já para dar uma comentada, 0x0 em 0x0, e uma fatalidade aconteceu, acho que vocês já falaram aqui, o que aconteceu, rapaz, ontem, uma senhora faleceu na piscina do Guarani, vocês estão sabendo disso ou não? O corpo de uma mulher de 60 anos foi encontrado boiando na piscina do Clube do Guarani em Campinas na tarde da quarta-feira, ontem. Pessoas que estavam no local disseram às autoridades que acionaram as equipes de emergência, pois a mulher não estava se movimentando dentro da piscina. Imagens feitas por moradores da região do Estádio do Brinco de Ouro, vizinhos ao espaço de lazer, mostram a movimentação no interior do clube após o incidente. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 12h43 de ontem, com chamado para afogamento. No entanto, a causa da morte ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e quando as equipes chegaram ao clube, a mulher já estava sem vida. Segundo o boletim de ocorrência, os bombeiros realizaram manobras de reanimação na mulher por cerca de 40 minutos, mas ela entrou em óbito no local. O Instituto Médico Legal vai investigar o incidente para apontar a causa da morte, segundo a Polícia Militar. O caso foi registrado como morte suspeita no 10º Distrito Policial de Campinas. Em nota, o Guarani Futebol Clube lamentou profundamente o falecimento da sócia. Atenção, o nome da senhora, hein? O nome da senhora que faleceu é Eliana Marizete Souza. Eliana Marizete Souza. Segundo a assessoria do Guarani, Eliana foi vítima de parada cardiorrespiratória nas dependências do clube. Nossos pesares aí pelo ocorrido aos familiares aí da senhora Eliana Marizete Souza e ao Guarani Futebol Clube. Intervalo, hein? 0x0, a gente volta já com o Zorzinho opinando aqui essa equipe do Guarani já classificada à próxima fase da Copa São Paulo, agora 29. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. E vem o time do Guarani. Atenção, escapou e soltou Léo Porfírio. Da meia-lua, bateu pro gol. Pegou o Arthur. Segunda boa chance do Guarani no jogo. A segunda com 7 no Bugre. A segunda que ele, de certa forma, desperdiça, né, Catarino? O Gleger disse há pouco, né? O Guarani precisa botar fogo nesse jogo, né? E agora tentou, na base da velocidade, lançamento ali pro Léo. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Esse lance foi aos 41, Gleger, e foi a segunda do Léo Porfírio. 2 chances, 2 oportunidades, enfim, 0-0 Guarani e Nova Iguaçu. Edu, o Guarani faz um jogo tranquilo, digamos assim. Tava falando agora no finalzinho aí, né? O goleiro do Guarani praticamente que não vai nem sujar a roupa. Aliás, no primeiro tempo nem sujou. Normalmente, né, quando tá muito sujo, dá volta pro vestiário, troca a roupa, tudo. O goleiro do Guarani capaz que se continuar desse jeito, no próximo jogo não nem precisa lavar a roupa pro próximo jogo. Já leva do jeito que tá. É claro que é uma brincadeira, mas eu gosto da organização do time do Guarani. A organização defensiva, né? O Guarani não passou apuros. Teve um contra-ataque ou outro ali, mas sempre com uma recuperação, com uma cobertura rápida, né? Eles fazem muito bem a leitura do lado contrário, isso é importante, né? Quando tem uma virada de jogo, o balanço do time do Guarani, eu tava prestando muita atenção nisso, né? No posicionamento, no balanço, na hora que a bola gira do outro lado, um lançamento. Então a gente percebe que é um time treinado, é um time que se posiciona muito bem, né? Olha, numa categoria dessa, você vê uma organização numa saída de 3, não é fácil não, hein? Vou dizer que é impossível, né? Mas não é fácil, tem que ser muito bem treinada, e o Guarani faz isso em alguns momentos. Percebe que está o jogo muito agrupado, com uma saída de 3 você consegue dar um pouco mais de amplitude, né? Adianta os laterais, o volante vem ali no meio dos zagueiros, e aí você consegue ter um pouco mais de amplitude, principalmente na hora de sair com a bola. Então, o Guarani está bem organizado, está bem postado, precisa acelerar, né? Você vê aí agora nesse lance, que nós ouvimos aí o replay do Porfírio, né? No chute do Porfírio, o Catarino disse, o Gleger tá falando que tem que pôr fogo no jogo, e tem mesmo. O Guarani é muito mais time que o Nova Iguaçu. Agora, não adianta nada ser um melhor time, tecnicamente, evoluir as jogadas, mas não ter uma pressão numa saída de bola, né? Não ter, acelerar uma jogada, a hora que você rouba a bola, acelerar para frente, né? Direção ao gol. Então é isso que está faltando para o Guarani. Claro que a tranquilidade, né, da campanha do Guarani, isso traz um certo, não vou dizer receio, né? Mas assim, uma cautela. A palavra correta é a cautela. Não, tá 0-0, nós 7 pontos, tá tudo certo, tranquilo, né? Vamos segura aqui, se a gente não fizer, não vamos tomar. Então, o primeiro tempo do Guarani foi assim, né? Se a gente não fizer o gol, pelo menos não vamos tomar, vamos ficar por aqui, a hora que der, né? Se Nova Iguaçu der uma brecha aqui, a gente entra por aqui, uma bola parada, se eles não marcarem, se vacilar, a gente vai lá e faz o gol. Então, o Guarani tá desse jeito. Eu espero que seja, claro, uma estratégia, e não vou ficar aqui dizendo que está errado ou que está certo, não. Mas, claro, o torcedor que está assistindo o jogo, o torcedor que está aí na Rádio Bandeirantes acompanhando, quer emoção, né? Quer gol, né? Quer ver os meninos com qualidade, partindo para cima, né? No 1 contra 1, tendo facilidade, né? Tendo mais tabelas, mais agudo, um time do Guarani um pouco mais querendo fazer o gol, né? Agressivo. É isso que o torcedor quer. E é isso que nós queremos também, né? O Roger quer narrar gols, pô. O Roger quer narrar os gols do Guarani. O Roger quer narrar ali belíssimas jogadas, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente quer ver. Por isso que a gente tá aqui dizendo. Mas, um 0-0, um jogo tranquilo. O Guarani, no primeiro tempo, Edu, dá para dizer que descansou, né? Fez algumas substituições, oxigenou alguns jogadores, né? E os jogadores que estiveram em campo, eles estavam ali tranquilo, não fez muito esforço.
Provavelmente o Nova Iguaçu vai vir para cima para tentar ganhar o jogo. E eu espero que o primeiro tempo tranquilo, mais lento, seja uma estratégia para no segundo tempo ter um pouco mais de agressividade. Espero, viu, Edu Piero? O senhor foi muito bem, né? Deu uma linguiçada até onde deu, mas tá certo, porque não foi fácil não comentar esse 0x0, hein? Olha, lá em Araraquara, gol da Ferroviária, hein? Ferroviária 1, Santos 0. O que acontece? Os dois estão classificados, mas com esse gol, a Ferroviária, ela ultrapassa o Santos. Então, em primeiro, nesse momento, a Ferroviária, em segundo, o Santos. Significa que se a Ferroviária vencer, ela continua em Araraquara. A cidade sede, fica Araraquara, evidentemente que seria uma ótima. Deixa eu ver, não, é replay, né? Pensei que tivesse começado, porque o segundo tempo começa de repente nessa transmissão aí. Bom, gente, é o seguinte, o Guarani contratou até agora de goleiro, quarta-feira, Paulistão, 19h30 no Brinco, Guarani, Botafogo de Ribeirão, hein? Grande largada Paulistão 2025. Olha, goleiro, Gabriel Mesquita que retorna. O Yuri Sena também é goleiro, contratado, pertence ao Vitória, estava no CSA. O Guarani contratou o goleiro Emerson Júnior, 24 anos, formado no Inter. Passou pelo Figueirense, Atlético Goianiense. Lateral direito, tem o Lucas Justen, veio do Fluminense. Deixa eu ver o que mais. Zagueiros, o Alan Santos retorna, 33 anos, jogou em 2023 no Guarani, fez 32 jogos. Jonathan Silva, também zagueiro, veio do Fortaleza por empréstimo. Lateral esquerdo, até agora não anotei ninguém. Já começando, o Roger Williams, me dá um alô, por favor. Volantes contratados. Antes, porém, Anderson Leite renovou o contrato. Chegaram o Giva, 25 anos, estava no Bahrein, no exterior, né? Matheus Sarará, estava no Alverca de Portugal, também volante Daniel Henrique, do Monte Azul, e o volante Natan Camargo, estava no Red Bull Bragantino e trabalhou com o treineiro aí do Guarani, né? O treineiro do Guarani que é exatamente... Maurício Souza. Quem que é? O Vinícius? Maurício Souza, trouxe ele. Tá bom. Contratou também Isaac, Caio Melo, Daniel Júnior, os meias, e atacante João Vitor, que é o Matheus Regis, Renan Bernabé e o Samuel contratou também. E o Matheus Bueno foi vendido para o Japão. O Caio Dantas foi para o Atlético Goianiense, os principais aqui vendidos, tá bom? Vai começar o segundo tempo, é replay em Roger Williams. Vai começar não, já começou, apita o árbitro. Então é com você. A emoção está de volta na Bandeirantes. Roger Williams. Alô, torcedor, vamos nessa copinha, terceira rodada, grupo 5, bola rolando em Franca. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Vamos pro segundo tempo da despedida do Guarani da primeira fase, já classificado o Bugre e muito provavelmente na primeira colocação. Vladimir, uma alteração do Jairo Blumer para o segundo tempo. A fera veio aí, Vladimir. Isso, Vitor Albanês, né? O camisa 10 está em campo, entrou no lugar do Marcelinho. Saiu o Marcelinho, entrou 10, Victor Albanês, pelo menos no primeiro momento, a única alteração do intervalo. Traz o camisa 10, a fera, que foi muito bem até aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Guarani ataca a direita do seu rádio nesse segundo tempo. Consequentemente, o seu goleiro, o goleiro Thiago Lenza, capitão, defende o gol da esquerda. Guarani ataca no segundo tempo, portanto, para o gol, como se fosse no brinco, o gol do placar eletrônico dos mastros das bandeiras do Brincaço. Que saudade do brinco! Vem aí o Paulistão Sicredi na Bandeirantes. E vem aí o time alviverde, vem aí o Guarani pela ponta esquerda. Vem aí o Vitor Albanês, ele domina a bola. Atenção, lá pelo lado esquerdo do campo, fintou a 2, contrário, soltou pela ponta esquerda, Pim bateu cruzado, Arthur cai para fazer defesa, Vladimir. Primeira construção de jogada, né? Lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, cruzamento foi feito ali pelo Léo Porfírio nas mãos do goleiro Arthur. 1:44 de bola rolando. A última derrota do Sub-20 do Guarani foi no dia 19 de julho do ano passado para o 15 de Piracicaba pelo Paulista da categoria. De lá para cá são 5 vitórias seguidas
e nesse período sofreu apenas um gol. O time comandado pelo Jairo, que armou realmente um grande time. Os dois times de Campinas estão fazendo uma Copa São Paulo, daqui, E amanhã tem Ponte e Iape, 1h, direto de Santa Fé. Leandro Boles transmite aqui na Bandeirantes. Falta para os caras, falta aqui no lado esquerdo do campo, em cima do camisa 10, João Pedro. João Pedro sofreu uma falta, é falta marcada pelo árbitro Rinaldo Diego de Oliveira, contador de 34 anos, árbitro paulista da Nova Safra também. Falta para os caras, estamos com 2,5 de bola rolando no segundo tempo, 0-0. Daqui a pouco no jogo de fundo, vamos ter o Atlético Mineiro contra a Francana. Guarani já classificado, o Atlético, para ser o primeiro colocado, tem que torcer para que o Guarani perca e ele tirar uma diferença de 5 gols de saldo para o Bugrinho. Bola para o Adriano, bater levantada para o campo de ataque, subiu no meio do caminho, tirando o Vitinho. Vitinho levanta a bola aqui para o campo de ataque, para a equipe do Guarani. Lucas Martins, o outro meia Bugrino, vai disputar pelo meio de campo aqui junto com o Adriano. Melhor para a equipe do Guarani, já que a bola foi colocada para fora pela equipe de Laranjinha de Nova Iguaçu. Lateral para o Guarani bater. O 14 Bugrino, João Pim, vai para a cobrança. João Pim joga nesse momento pela direita e o Cauê foi lá para a esquerda, pelo menos a aparente mudança que a gente tem dos laterais no segundo tempo. Melhor aqui na marcação, Pedro Henrique vem, rouba, já levanta para o campo de ataque buscando João Pedro. Guarani vem na recuperação, derrubado Lucas Martins, ele não dá a falta, vem o Nova Iguaçu, olha o chute de longa distância, bateu na zaga do Guarani, volta o rebote para João Pedro na grande área, levantou no segundo pau, vai nela, o goleiro faz a defesa, Thiago Lenza antes da chegada do Pedro Henrique, hein, Vladimir? No primeiro momento, os jogadores do Nova Iguaçu pediram um toque de braço ali do jogador do Guarani, né? O árbitro acabou não marcando. Quem estava no lance era o Beluco. Depois, na sequência, a bola ficou para a defesa bugrina. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Abraçando aqui o pessoal que já está comigo, voltou aqui comigo no YouTube. O pessoal foi lá no intervalinho, tomou aquela aguinha, ou aquela aguinha que o passarinho não bebe também. Já usou devidamente o WC. E já voltou aqui para o YouTube para acompanhar a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Godoy disse: a narração está emocionante. Roger, dá um alô pro Matteo Natalini, italiano da cidade de Urbissalia, torcedor do Guarani e da Inter de Milão. Um abraço para essa galera, inclusive para o Matteo, que é italiano e está acompanhando a transmissão da Bandeirantes. Valeu Godoy, valeu pelo carinho aqui da mensagem também. Estamos com quase 5 do segundo tempo. O árbitro corre para chamar a atenção do técnico Jairo Blumer, hein, Vladimir? Tá reclamando bastante o Jairo Blumer, né? Creio que com relação a cartões amarelos, o árbitro vai lá pedir calma e tranquilidade ao treinador bugrino. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiças gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Miga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Toque de tempo, 5 minutos. Gabriel Ribeiro na mesa. Lucas Pessoa no YouTube. Timaço do Gil Kleber, que hoje está com um reforço do Giba. O Gilberto Sufi na técnica externa conosco aqui. Marcando 5 minutos. Segundo tempo. Quando aqui o Guarani teve uma grande chance, uma paulada de longa distância, o goleiro fez uma grande defesa, escanteio em Catarino. Mineiro, né? Arriscou de longa distância, buscando o ângulo, o goleiro Arthur fez a defesa, escanteio para o Guarani. Escanteio primeiro para o Guarani no segundo tempo, é de lá para cá, gol da direita, você em casa acompanhando, imaginando a Bandeirantes transmitindo, bola aberta, chegou, Pim levantou na boca do gol, goleiro dá um soco nela, o rebote vai cair para a equipe do Guarani, vai tentar brigar por ela, o Pim colocou na grande área, atenção, vai tentar girar, o Vitor Albanês chega de ladrão, Arthur Falcão para tirar, já levanta a bola forte pelo setor de ponta, direita para Hudson, estica demais, a bola fica tranquila com a defensiva do Guarani, Beluco vem na sobra para tirar, eu confiro vocês, etapa final do jogo em Franca, Guarani e Nova Iguaçu, 0-0, Edu. Ainda Franca, jogo de fundo é 20h30, Francano e Atlético Mineiro, lá em Araraquara, continua Ferroviária 1, Santos 0. E no segundo tempo também Fluminense do Rio 1, Linense 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Nova Iguaçu tem chances ainda, precisa vencer o Guarani e torcer para um empate no jogo entre
o Galo e a Francana, ou vitória da Francana, desde que por menos gols do que ele, em caso de vitória contra o Guarani. Senão a gente pode ter neste caso usar os demais critérios de desempate, porque os números de Nova Iguaçu e Francana são rigorosamente iguais. Há uma chance, há uma luz no fim do túnel, mas está difícil demais para a equipe do Nova Iguaçu, até porque o Guarani tá jogando pro gasto, tá empatando 0-0 e dá a impressão nítida, daqui a pouco o Gleger pode falar sobre isso também, se apertar um pouquinho mais, faz o placar, faz o gol. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. João Pim recua a bola até o goleiro Thiago Lenza. Ele vem dominando inteiro de amarelo. O Guarani está inteiro de verde com a numeração branca do costado. O goleiro Thiago Lenza, o capitão do Guarani, hoje inteiro de amarelo. Ele sai para o jogo, abre com o Nicolas Silva. Solta pelo setor esquerdo do campo. Cauê vem por lá. Já abriu lá na ponta esquerda. Abrindo, soltando para Lucas. O Lucas Martins envolve na jogada a presença do Cauê. Tentou ir para cima. A zaga posta-se bem pelo setor direito defensivo. Guarani vem, aperta, rouba com o Cauê. Coloca na boca do gol. Atenção, chegou o Mineiro. Tentou a primeira, não teve domínio. Chega apertando para ganhar a bola, ficando com ela pelo setor direito, camisa 5, Beluco. O Beluco já abre a bola pela direita. Vem um camisa 10, Vitor Albanês, sangue novo no segundo tempo. Devolve a bola, soltando para Beluco. Guarani trabalha a bola. Tudo isso com 8 minutos, etapa final de jogo. Tá 0-0, acelera Bugre, avante Bugre, vamos Bugre. Beluco lá atrás, descarregando para Nicolas Silva no grande círculo, na cabeça do grande círculo, mais para o câmera ataque. Já soltou a bola pelo setor esquerdo para Cauê. Cauê à frente, com a presença do Pim. Pim fez 1-2 com o Mineiro, tentou botar na frente. Melhor para o defensivo do Nova Iguaçu. Este é o futebol da Bandeirantes. Abraçando toda essa galera que está comigo no rádio, no FM 85,7. Para você que está em qualquer aplicativo de rádio acompanhando a Bandeirantes, obrigado. Se puder, migre para o YouTube e você deixa aquele coração, aquele joia, aquele like especial. Tenta Cauê fazer um passe à frente. Desarma a defensiva do Nova Iguaçu. Tirou com o Adriano. Já tenta ligar para o câmera ataque com velocidade. Desacelera Miguel, camisa 4, lá do outro lado, soltando a bola para Iago lateralmente. Aqui no campo defensivo ele aciona o zagueiro Arthur Falcão. Arthur vem, recolhe a bola, solta de perna direita. Abre para Renan, camisa 13. Vai apertando o Guarani, tentar adiantar a sua última linha. Retoma a posse da bola, time do Nova Iguaçu, mas para Arthur. Arthur sai jogando com o Arthur Falcão. Arthur é goleiro, Arthur Falcão é o quarto zagueiro. Eles ficam trocando passes no campo defensivo. Precisa do placar do Nova Iguaçu, mas deixa o tempo passar, Vladimir, como se fosse ele o líder da chave. E falta qualidade também para o time do Nova Iguaçu, né? O analista nosso é o Gleger Zorzin, mas claramente não tem recursos técnicos esse time do Nova Iguaçu para tentar apertar o Guarani, não. Ô, Gleger, mas quem tem que pautar o segundo tempo é a força máxima do campo, que é o Guarani, não é Gleger? Exatamente. E vou dizer, hein, esperava mais, hein, quase 10 do segundo, esperava um pouco mais de pressão da equipe bugrina. Chegando um pouco mais, mas é isso que o Catarino disse, vocês estão dizendo. Você enfrenta um time tecnicamente muito inferior, você já está lá em cima, classificado, primeiro colocado, né? Um jogo que pode, por exemplo, eu vou dar uma forçada aqui, machuco, fico fora. Então isso tem muito essa parte psicológica do jogador. Então para mim é o que está pegando, tá? É o que está pegando. O Guarani não acelera, porque o Nova Iguaçu não traz nenhum tipo de desconforto para o Guarani. Mas poderia o Guarani acelerar um pouquinho mais, até fazer o primeiro gol, até para trazer um pouco mais de tranquilidade. É o que eu faria. 8h30, marcou o quinto sinal. 10 minutos, marcou o eletrônico Bandeirantes. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quando nesse momento vai melhorando um pouquinho mais a torcida do Lancha Filha, à medida que vai se aproximando também o jogo de fundo entre Francana e Atlético Mineiro. 55 no decorrido, 10h44, segundo tempo. Guarani, Nova Iguaçu, 0-0, Edu. Olha a tarde, Bandeirante 2, Azures 1, tivemos Comercial de Tietê 1, América de Natal 4, Comercial 0, Vitória também 0, Desportivo Brasil 2, Coritiba também 2. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Chion Rinaldo Oliveira, o árbitro, caminhando de novo até o banco do Guarani, hein? Eu acho que vai de novo falar com o Jairo Tem Blumer. jogador caído lá, viu, Roger? O cinegrafista não acompanhou, né? Mas tem jogador Zé caído. Alberto, né? O Zé Alberto, cinegrafista. Tem jogador caído lá, o árbitro foi lá conferir. Você vê que a imagem fica geladona ali onde não tá acontecendo nada. Agora desceu. Boa, Zé Alberto! E vai mudar, viu? Tá saindo o camisa 11, o Hudson, para a entrada do 17, Cassinho. Cassinho, 17, no lugar do Hudson.
Olha aqui que eu fiz aqui, Vladimir. Meu Deus do céu. Acontece. Chama socorro aqui. Acontece. Gilberto, cadê o Gilberto? Eu acho que foi o Renan que saiu, Vladimir. Não é o 11? Eu acho que foi o 13, hein? Ah, já confirma então, Roger. Mas enfim, o Cassinho tá em campo com a 17. Cassinho, né? Muito bem. Saiu o 13 mesmo. Eu derrubei o copo d'água, impressionante. O Edu nos ajudou aqui, então é o Renan quem saiu com a 13 para a entrada do 17, Cassinho. Que besteira, rapaz do céu. Muito bem. Molhou todo o mocassim aqui do Vladimir Catarino. Esse tipo de couro importado do tênis, do sapato do Vladimir, ele não seca fácil. Ele precisa de uma brisa especial para ser seco. Vamos lá, escanteio para a equipe do Nova Iguaçu. Cassinho entrou e o Renan mesmo quem saiu. É escanteio para os caras, atenção, Thiago Lenza. Abre o guarda-chuva aí, garoto. Escanteio para a equipe do Nova Iguaçu, que já bota todo mundo para o aquecimento. O técnico Emer Júnior daqui a pouco vai para o aquecimento ou vai para mais mexidas. Tira a zaga do Guarani, afastou dali, tirou o Vitor Albanês. Tenta levantar para o câmbio de ataque, a bola para Léo Porfírio. Ele acompanhou a saída para ganhar o arremesso lateral. Vai Cauê para o arremesso lateral. Pede calma o Jairo Blumer, deixa a posição da cobrança para o João Pim. João Pim vem para o arremesso lateral, já cobrou até a presença do Cauê. Atenção, vem Cauê, rolou no campo de ataque Mineiro, fez o pivô para quem vinha de trás. Atenção, Lucas Martins dominou, aqui dá bem a lua, ele rola a bola do outro lado. Atenção, vem Bugrão, João Pim por lá, ele rolou a bola, chute forte pro gol, passa a esquerda do gol pela linha de fundo. Troca de passes envolvente do Bugre, que quase chega a marcação do primeiro gol, hein, Catarino? Se tá difícil entrar com a bola dominada, o arremate de fora da área pode ser um artifício importante, né? O chute foi ali do Pim, a bola foi direto pela linha de fundo, tiro de meta para o Nova Iguaçu. Sicredi nos segurou a consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Estamos com quase 14 minutos de bola rolando esse é o segundo tempo, 0-0. Esse placar vai passando o Guarani em primeiro lugar da sua chave do grupo 5. E com isso o Guarani vai enfrentar o Bandeirante de Brodowski. Não é o de Birigui, nem o Bandeirante do Paraná, é o Bandeirante de Brodowski. Uma nova nomenclatura, um time novo que está aparecendo aí e já classificando-se para a segunda fase da Copinha. Agora é o seguinte, 64, né? 32, 16... 8, 4, 2 e aí o campeão que vai ser conhecido no dia 25 de janeiro. Capital paulista comemora aniversário nesse dia e a decisão vai ser no bom e velho Pacaembu. O tradicional estádio volta a ser palco da finalíssima depois de 5 anos. Falta para o Nova Iguaçu. O árbitro vai lá colocar a bola em uma nova posição para fazer a cobrança. O camisa 17, o Cassinho, que entrou agora no segundo tempo. Ele não deu a falta, ele deu apenas um choque ali de cabeça, né? Por isso parou o jogo, mas agora é bola ao chão pro Nova Iguaçu. Fábio Luiz Alves está comigo aqui mandando mensagem no YouTube. Metas da diretoria do Guarani: ser rebaixada no Paulista com essas contratações. Fábio não gostou das contratações que foram trazidas em detalhes pelo Edu no intervalo Bandeirantes. Vamos deixar a bola rolar, hein, Fábio? Vai que! Aquela coisa de jogo é jogo, treino é treino, né? Vai que! Agora, de fato, realmente, o Guarani parece que está segurando um pouco o caixa para um segundo momento se reforçar ainda mais. Vamos ver se é isso mesmo, né? E vem o time do Nova Iguaçu, tenta apertar. Sai pro jogo, abre acionando o goleiro lá atrás, o Arthur. Arthur sai pro jogo com o Arthur Falcão. Domina de perna direita, soltando a bola para Adriano. Aqui no grande ciclo ele vai usar também a sua perna destra. Levantando a frente para Hudson. De primeira, rolou a frente no comando para João Pedro. Caiu na área, o árbitro vai dar um escanteio. Escanteio para o Nova Iguaçu bater, Vladimir. Por um momento prendeu a respiração ali o torcedor do Guarani, até porque o jogador do Nova Iguaçu caiu dentro da área, mas o árbitro marcou o último toque da zaga, linha de fundo, escanteio para o time carioca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escanteio para a Laranja Mecânica da Baixada Fluminense. É escanteio que está preocupado o Lenza. Guarda-chuva aberto aí, garoto. Lá vem ela, de lá para cá, levantada a bola no primeiro pau. Subiu de cabeça para afastar João Pim. Rebote vai voltar para o Guarani. Aí eu gosto, é contra-ataque, vamos lá. Bugrão, ele marcou uma falta. Fica iradaço. Cauê não gosta da marcação, mas está marcada, é bola para a equipe do Nova Iguaçu, Vladimir. A falta aconteceu sim, né? Foi seguro. O Léo, né? Léo Porfírio.
Foi seguro ali o cabeludo Adriano na tentativa do contra-ataque. A arbitragem marcou a falta para o Nova Iguaçu. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Tem a impressão que vai mexer o Guarani. O Zé Alberto não vai mostrar. O Zé Alberto, o cinegrafista, agora ele vem. Agora ele vem com todo o seu charme, agora sim muda o Guarani, vem o 17. Eu não consegui identificar quem saiu, já confirmo, mas o 17 que entrou é o Michael. Michael 17 já tá em campo, viu, Roger? Michael vem aí, sangue novo na equipe bugrina. Eu quero ouvir o Gleger Zorzin. 17 minutos, Gleger. Jogo morninho, hein, Gleger? Mas morno quase esfriando, né? Tá muito ruim. Mas aí o Jairo tá tentando, né? Fazendo algumas substituições para ver se consegue elevar a intensidade do time. Mas, ó, tá com uma cara de 0-0 esse jogo aí, mas tá tudo certo. O Guarani tá classificado, né? Mas eu usaria esse jogo, vou repetir, hein? Usaria até para ter um pouco mais de contundência lá na próxima fase. É importante você, na primeira fase, ter, né, bons resultados, vitórias. Isso traz uma confiança, traz uma moral, é importante. Mas aí é estratégia de jogo e eu não vou contestar a estratégia do Guarani, que está fazendo, como você disse, é um jogo bem morno. O árbitro agora não marcou uma falta absolutamente clara em cima do Michel. Todo mundo reclamou. Um vacilo do Rinaldo Oliveira, né? Que o ano passado só apitou jogos do Paulista Sub-13 e Sub-11 e faz apenas o seu segundo jogo nessa copinha de futebol júnior, pois não? Saiu o João Pim, 14 saiu para a entrada do Michael com a 17, a segunda alteração na equipe do Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 18 minutos, segundo tempo. Lancha Filho, lanchão em Franca, 0-0 Guarani e Nova Iguaçu, Edu. Ó, a copinha amanhã começa cedo, cara, 8h45, hein? Em Guarulhos, América de Sergipe, Barra de Santa Catarina. 11 horas tem Guarulhos, Flamengo local e Inter de Porto Alegre. 12h45, Nicolau Alaion. 15 de Piracicaba e Canaã, do Distrito Federal. E às 13 horas, o Boles narra aqui na Bandeirantes, Ponte Iape, do Maranhão, lá de Santa Fé do Sul. Portanto, amanhã tem mais copinha na Bandeirantes. E aqui o Guarani com a bola dominada, vem com Beluco, cabeça de área da equipe bugrina. Ele toca a bola soltando para Cauê, pode descer essa pata daí, pode descer o pé daí, ele prefere devolver lá pelo lado esquerdo do campo. Victinho por lá, vai levantar na boca do gol, levantou, a zaga tirou mal. Mineiro voltou na grande área, rolou a bola para trás, atenção, Victor Albanês, ele tentou bater pro gol, deixou para Michel. Michel rolou agora sim para Victor Albanês, escorou para trás, Beluco bateu, carimba a equipe laranjinha. E agora contra-golpe dos caras, só que chega lá atrás rasgando o último homem, Cipriano bateu sem direção, ela caprichosamente bateu ali na base da bandeirinha do escanteio e foi para fora em tiro de meta para bater o goleiro Arthur. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Abraçar o Carlinhos Silva, Parelheiros Capital com Guarani, vamos ganhar bugre, alô Carlinhos, você tá em Parelheiros, cara, do centro de São Paulo até Parelheiros, 2 horas, uma saudação especial para o extremo sul de São Paulo. Guarani, amor eterno, Parelheiros Capital com bugre, coloca vários corações bugrinos aqui no chat do YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá vem os caras aí, a bola sobra, João Pedro bate de longe, bateu sem força, sem direção, deixou o Thiago Lenz até a bola dar uma primeira pingada para encaixar firme, Catarino. Você quer dizer então que saindo do centro de São Paulo ele chega primeiro em Campinas do que em Parelheiros? Com certeza. Que coisa, hein? Com certeza, é o extremo sul de São Paulo, né? O extremo sul da capital paulista, mas uma região muito grande, praticamente a vida própria em Parelheiros, de tão longe que é do centro de São Paulo. Já estive por lá algumas vezes e realmente é uma terra de gente muito boa, trabalhadora e esforçada demais. Valeu, obrigado pelo carinho, hein? Tá lá na capital acompanhando a gente em todos os lugares do mundo. Tem um bugrino acompanhando a Bandeirantes. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 21h24. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
Quase metade do segundo tempo, 21:25, etapa final. Lancha Filho, capacidade para 14.600 torcedores, mas não temos 1.000 nesse momento no estádio. Estádio vazio, por enquanto o torcedor vai chegando para despedir da Copinha em Franca, para acompanhar, por enquanto, Guarani 0, Nova Iguaçu também 0, Edu. Olha, continua segundo tempo, Araraquara, Ferroviária 1, Santos 0, amanhã 21h30 em Jaú, São Paulo e 15 de Jaú, e amanhã 17 horas mais cedo em Santo André, Corinthians e Santo André. Olha, se o Guarani não perde há muito tempo, desde julho no seu Sub-20, a última vitória do Sub-20 do Nova Iguaçu foi contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca Sub-20, por 1-0 em 14 de setembro. De lá pra cá, 2 empates e 2 derrotas. Tá conhecendo mais um empate. Quer dizer, se o Guarani evoluiu, aparentemente o Nova Iguaçu involuiu. Não vence desde setembro. Houve uma paralisação, é claro, mas já são aí 5 jogos sem vencer o time do Panterinha. Panterinha, que é esse time novinho de tudo, fundado em 1990 no futebol carioca. E você tá ligado no futebol da Bandeirantes? Então vem comigo, que o Guarani aproveita a saída errada da equipe do Nova Iguaçu, chegou na boca do gol, Michel bateu em cima do zagueiro. Não, Michel, não. Eu doidão aqui pra gritar o gol. Não perdoa não, Bugrão. E aí foi lá o Michel e cometeu um erro. Depois do presentaço da defensiva do Nova Iguaçu, hein, Vladimir? Até nós fomos surpreendidos, né? O presentão dado ali pelo goleiro, o Arthur. Michel acabou dominando. Teve espaço, liberdade, mas acabou chutando em cima da marcação. Perdeu uma grande chance o Guarani de abrir o placar. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Ô Gleger, a terceira chance que o Guarani tem, a terceira que os caras não botam sequer força para executar o arremate, hein, Gleger? Então, tá faltando um pouco mais de capricho também, né? Tranquilidade, intensidade. Sabe a equipe do Guarani? Dá pra ver aquela placa lá, ó, da Federação Paulista? A gente tá vendo na imagem lá, tá assim, ó, menos ódio, mais futebol, né? Mas sinalzinho demais poderia estar mais visível, concorda ou não? Tá feio o negócio ali. Porque tá parecendo menos ódio futebol, olha lá, ó. Não dá pra ver o sinal demais, cara. O Guarani tá igualzinho. Tá lá, mas não dá pra ver. Este é o Gleger, observador como sempre, grande goleiro que foi. Tem um olhar de lince e tudo. E vem aí o Cipriano, zagueirão da equipe do Guarani, vem para o campo de ataque, curtindo uma de meia, já meteu essa bola à frente, Vitor Albanês está esperando mais, mas ela foi para o Michael tentou devolver à frente para o Léo Porfírio do Nova Iguaçu, agora tem opção do contragolpe para o Hudson, ele vai levantar a bola à frente para Pedro Henrique, tirou a zaga do Guarani, volta o rebote, insiste em ficar com o time do Rio de Janeiro, volta com o Iago, contra 2, contrários, ele pede a falta, o árbitro vai marcar, falta para o Nova Iguaçu, dentro do grande ciclo, o Adriano vai para a cobrança, Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, lá você tem gourmet, calabresa, toscana, paio, para feijoada, hein? Linguiça cuiabana e muito mais. Encontra as deliciosas e saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Quase 25 do segundo tempo. Abraçar aqui a Lucila. Roger Williams, Guarani vence hoje. O ela tá perguntando, Guarani vence hoje? Acho que vence. Um bom começo de 25. Valeu, Lucila e Amico, obrigado. Tá sempre aqui. As missões da Bandeirantes. Vem os caras aí, bola de longa distância, Adriano chuta de perna canhota, ela foi para fora do gol pela linha de fundo, tiro de meta para o Lenza bater. O quinto sinal marcou 8h45 e o eletrônico 25 e o tempo passa, a bola rola e a Bandeirantes marca. 25,5, segundo tempo. Guarani 0, Nova Iguaçu 0, Edu. Araraquara, segundo gol da Ferroviária, cara, tá no segundo tempo, Ferroviária 2, Santos 0, mas o Santos já está classificado. O São Paulo joga amanhã, mas também já está classificado, São Paulo e 15 Jaú, Corinthians joga amanhã, Corinthians já classificado, Corinthians e Santo André, e o Palmeiras já estava classificado e hoje empatou, 1-1 com o Oeste lá em Barueri, Palmeiras 1, Oeste 1, em primeiro Palmeiras com 9, em segundo ficou Oeste com 4. Rádio Bandeirantes. Atenção, Cauê pela direita, ela vem, Guarani, rolou na boca do gol, arremate pra fora no chute do Lucas Martins. Olha o Guarani perto do primeiro gol, na boa descida do Cauê pela direita, Vladimir.
Jogada bem feita, né, pelo Cauê. Ele é perigoso quando vem aqui pela direita, fez o cruzamento, dando uma de centroavante, estava o Lucas Martins, mas acabou mandando a bola pela linha de fundo, é tiro de meta. Daqui a pouco teremos mais 2 mudanças no Guarani. Roger. Sicredi segurou a consórcio do cartão uma carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jogo muito lento, jogo de poucas emoções, apenas 3 arremates ao gol, 4 agora, né, da equipe do Guarani. Segue 0-0 o placar do jogo, vai mantendo-se invicto o Guarani na primeira fase da Copinha. E vem aí, vem brigando pela bola, o Victor Albanês vai, briga uma vez, briga a segunda, vai tentar brigar a terceira, dessa vez o zagueiro pra cima dele, o Chapeuzinho, sai pro jogo com moral, com categoria, vem pelo lado esquerdo do campo, já abre a bola, mas foi só elogiar, ele deu a bola de presente pro Cauê, que entrega lá atrás, recomeça o jogo com o Thiago Lenza. Em 2024, o Guarani foi eliminado na segunda fase pelo Corinthians. No Campeonato Paulista parou na segunda fase também. Então a próxima fase, que é a segunda, Guarani, mate, exorcize esse fantasma, pelo amor de Deus. O adversário vai ser o Bandeirante de Brodowski. Adversário, convenhamos, muito vencível, né? Adversário que o Guarani precisa fazer o seu papel e ganhar, né, Vladimir? É do mesmo nível, creio que da Francana, por exemplo, que o Guarani venceu, né? Bem o Nova Iguaçu. Pedro Henrique dominou, belo combate. Cipriano tira na bola e sai pro jogo com o Cauê. Vamos lá, acelera, garoto. Acelera, ultrapassa a linha divisória do campo, já levanta a cabeça, solta a bola do comando de ataque. Vem pro domínio 7. Léo Porfírio já jogou, já fez gol no profissional. Abre a bola um pouquinho mais atrás, descarregando pra Mineiro. Mineiro viu passando aqui no meio, Beluco. Abre o jogo, já inverte a jogada completamente. Guarani já está do outro lado com Vitinho. Vitinho abre a bola, soltando pra Lucas Martins. Vamos, Guarani, vamos buscar esse primeiro gol. Dá tempo ainda, 28, tem muito tempo de bola rolando, tem muito tempo pra bola rolar. Cipriano, como era dominada no campo de ataque, daqui a pouco tem 2 do Guarani pra entrar, hein? Daqui a pouco tem um 27 e o 30. Já mexe 2 vezes o Jairo Blumer. Movimentar a sua equipe no segundo tempo. Vai descansar todo mundo para deixar o time movimentado, treinado e descansado ao mesmo tempo para pegar o Bandeirante de Brodowski na segunda fase. Vem Guarani, vai trocando passes sem muita velocidade. Aparece Cipriano. Desce essa pata daí só para experimentar esse goleiro. Vamos ver. Esse jovenzinho de 17 anos. Ele ameaçou bater, mas tocou a bola para Cauê. Cauê volta a bola, soltando para Lucas Martins. Toma um rapa, toma por baixo o desarme e depois o Cauê na sequência tentou pegar a bola, mas pegaram o Cauê, falta nele na ponta direita, hein, Vladimir, sem bola. Foi abalroado ali o Cauê, né, o árbitro ainda aguardou para ver se ia acontecer a vantagem, ela não se configurou, é falta, agora as alterações, né. O Zé Alberto acho que perdeu a primeira, mas está entrando o Vitor Bortolucci 27 e o William 30. O William está entrando no lugar do Lucas Martins. Sai 8, Lucas Martins, entra 30, o William. Vamos ver quem é o outro que está saindo para a entrada do camisa 27, o Vitor Bortolucci. O meu caro Roger, já confirma. Vamos ver. Bortolucci, né? Isso. Vitor Bortolucci com a 27 está entrando também no Guarani. Bortolucci 27 vem aí, a gente só vai ficar devendo quem saiu para a entrada do camisa 27. E a falta para a equipe do Guarani, vai para a cobrança o camisa 10, Victor Albanês, 2 na barreira, a bola está na ponta direita, será que ele bate direto, o goleiro protege o canto direito, largou o canto esquerdo para Deus cuidar, lá vai ele, o 10, partiu, levantou na confusão, subiu de cabeça, mete para fora o zagueiro, Iago Escora colocando para fora, escanteio pro Burgão bater, hein, Vladimir? Do jeito que deu, né, tirou ali o Iago, perigo, porque a bola rondava a área defensiva da equipe do Nova Iguaçu, escanteio, o Guarani segue no ataque. Para Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Escanteio, Guarani, mais uma bola parada. Atenção, capricha, Vitor Albanês, perna esquerda, parte, levanta, na confusão, o toque de cabeça para fora do ataque bugrino. Ele vai dar novo escanteio. Novo escanteio. Só confirmando, Roger, saiu o Mineiro, viu? O Mineiro saiu com a 28 para a entrada do camisa 27, Vitor Bortolucci, e o Lucas Martins saiu para a entrada do William. Alô, Gabriel Antônio, tá dizendo, coloca os meninos do Sub-20 para disputar o Paulistão, vai dar mais certo. E olha que o time tá indo bem. Escanteio batido, o goleiro sai lá no segundo pau, empurra a bola, tira o perigo dali. Saiu corajosamente. E agora os caras vão brigar pela bola dentro do seu campo de ataque. E ganhou, hein? O Hudson ganhou na corrida. Já deixou pra trás o William. Entrou na área, rolou pra trás, vai pintar o primeiro gol. Soltou a bola pra João Pedro. Perdeu o time, mas ele bate ainda assim cruzado. Passa à direita do gol. Que gol perdeu o Nova Iguaçu, Vladimir.
no contra-ataque, né? Que tem sido a arma do Nova Iguaçu no jogo. Levou a melhor ali o Hudson na jogada, ganhou na velocidade, conseguiu fazer o passe para dentro da área. Quem estava lá para tentar finalizar era exatamente o Pedro Henrique. Se enrolou todo com a bola, acabou mandando para fora, mais um lance perigosíssimo da equipe do Rio de Janeiro. Sabe quem tá no YouTube aqui mandando mensagem? Quem, Roger? Samuel Catarino. Olha, rapaz. Boa noite, sou Samuel Catarino, vai bugre. Meu filho faz amanhã, completa 8 anos de idade, meu filhão. Meu Deus, que bênção, filhão abençoado, família abençoada do nosso grande Vladimir Catarino. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 32, segundo tempo. Lancha Filho em Franca, estádio municipal da Bela Franca, 0 Guarani, 0 Nova Iguaçu, Edu. Então, rapaz, continua o Santos perdendo aí, Ferroviária 2, Santos 0, Ferroviária vai ficar em primeiro, Santos em segundo gol do Fluminense. Fluminense 2, Linense 0, e se o Guarani for o primeiro aí do grupo, vai pegar o Bandeirante Brodowski, que tem como símbolo o jaburu, que é uma ave do Pantanal. Aí vem o jaburu. Rádio Bandeirantes. Fui flagrado aqui apagando, né? É porque o Zé Alberto demora ali, o cinegrafista, agora ele conseguiu pegar em cima. São 3 alterações do Nova Iguaçu. 3 alterações, Roger. Vamos esperar ele levantar essa, que as duas eu já peguei, né? Pra não correr o risco de perder. Então sai o camisa 11, Hudson, agora sim tá saindo, para a entrada do 9, Marcelinho. Marcelinho 9 entrando no lugar do Hudson. Saiu o Sanderson, 15, e entrou 16, Rafael Gomes. Rafael Gomes, 16, no lugar do Sanderson. E saiu o 7, Pedro Henrique, e entrou 18, que é o Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira, 18, no lugar do Pedro Henrique. Gleger Zorzin, você comenta, o jogo tá 0-0 e você cantava bola. Pitoniza, que seria 0-0 o jogo. E não tem jeito de mudar não, hein? Tá esquisito. Mudou, né? Mudou absolutamente nada. A gente já tá aí partindo pros minutos finais do jogo. Tem aí uma mexida ou outra, né? O Nova Iguaçu também deu uma oxigenada ali. Aliás, o rapaz do penteado lá saiu, né? Foi embora. Agora, para ele tomar banho, ele vai demorar 3 dias para lavar aquele cabelo dele. Mas é legal, gosto do estilo. Ô Roger, o que precisa o Guarani é esse sprint final agora. Você vê que o Nova Iguaçu deu uma chegada aí, levou susto, né? Porque tá vendo que o Guarani tá morno, né? Tá devagar, não tá acelerando. Seria importante uma vitória para o Guarani, eu penso dessa forma. Acho que você com 3 vitórias vai para a próxima fase cheia de moral. Mas o Guarani também, não dá para dizer que tá errado, tá? Não dá para dizer que tá errado. Mas eu esperava ver um Guarani um pouco mais ofensivo, um pouco mais intenso, né? E um pouco mais querendo uma vitória. Esse é o Guarani que eu esperava ver. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta tranquilidade para todos os seus e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Foi lançado no campo de ataque agora, o atacante do Guarani, Bortolucci, quase conseguiu fazer o gol. E aí volta o rebote para Vitinho. Vitinho tenta soltar na ponta esquerda, a bola para Léo Porfírio. Tá caído o jogador atacante do Guarani, mas ele marcou uma falta de ataque. Marcou ou ele marcou uma falta antes? Antes do lançamento, bola para o Guarani, origem, hein? Na origem da jogada, falta para o Guarani. Mandando um abraço para a dona Márcia, né? Queridíssima primeira dama aqui da nossa equipe de esportes. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, feliz aniversário à senhora Batista. Que Deus ilumine, Márcia Tinti Batista. Feliz aniversário para Márcia. Eu gostaria, viu, Roger? Pois não. Apesar dele ser muito fã do Tigrão, ele tá aqui acompanhando. Eu queria que você mandasse um grande abraço ao mascotinho da Linense. Tá acompanhando. Ele e o Buzina, tá os dois lá acompanhando. Alô, Elefante. Alô, Buzina. Um abraço pra vocês aí. Linense não é a mesma sem você. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, que tem lojas aqui em Campinas, em Santa Bárbara e Sorocaba. 30
36 de bola rolando. Vamos lá, Bugrão, acelera, bota um pouco de inteligência nesse ataque. O Vitor Albanese ia pegar essa bola, a zaga tirou, volta o rebote, descarregada a bola para o William, aqui pelo setor direito do campo, ele vai brigar por ela, tenta tocar lateralmente a bola, aparecendo por ali o Bortolucci, disputa com o jogador do Nova Iguaçu, foi ele quem tocou por último, tá certo, lateral para os caras. Eu já vejo ali atrás o Atlético Mineiro se aquecendo, Vladimir. Já tá se aquecendo o Atlético e a Francana parece que do outro lado também, Sim, um pouco mais atrás. Tá lá do outro lado, os dois atrás do gol ali defendido pelo Arthur. Tudo pronto para o jogo de fundo e a Francana pode se classificar, né? Se a Francana ganhar do Atlético, a Francana se classifica em segundo lugar. Bugre, Galo, Francana e Nova Iguaçu compõem o grupo 5, Guarani, que foi campeão desse torneio em 1994. E você ligado no futebol da Bandeirantes em FM 85,7. Se quiser mandar o seu WhatsApp, o Edu vai ler pra gente. 19 97102 1493. 19 97102 1493. O jogo fica mais parado do que andando nesse momento. É uma falta para o Nova Iguaçu e teve cartão. Que, se não me engano, tá perto dele o Vitor Albanese, é quem conversa com o Rinaldo. Tá, já confirmo, mas tá reclamando. Quem tá conversando bastante ali é o Vitor Albanese, camisa 10 do Guarani, cartão amarelo para ele. 37 de bola rolando, reta final do jogo 0-0. O Guarani vai chegando a 7 pontos dentro da copinha. Na hora de trocar o seu fluido de irradiador, o seu fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Os profissionais do Nova Iguaçu, né? Estranham no Campeonato Carioca já sábado, Vladimir, contra o Vasco da Gama. Jogo em Nova Iguaçu, 4h30 da tarde. O time que ainda terá a Copa do Brasil e a Série D este ano. Quem diria, não? Tem calendário completo, Você né? sabia que o Nova Iguaçu disputa tudo esse monte de coisa? Recentemente, pela boa campanha que fez no Campeonato Carioca do ano passado, ganhou a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Realmente, hein? Surpreendente. Me parece que a gestão que eles fazem lá no Nova Iguaçu é diferente, é uma gestão mais profissional e tem o envolvimento de toda a cidade da Baixada Fluminense. Mais uma falta de ataque da equipe do Guarani, de falta em falta, o tempo vai passando, falta no campo defensivo, vai Iago, camisa 8 para a cobrança. Falta para o Nova Iguaçu, que não leva perigo nenhum, já que é no campo defensivo. Ele rola essa bola para Zavoli, Zavoli vem para a dominada, levanta a cabeça. Guarani também não aperta na marcação, Guarani vai se poupando, visivelmente se poupando para pegar o Bandeirante de Brodowski na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 38 minutos da etapa final de jogo. Vem pro jogo a equipe do Nova Iguaçu. Aí vem o Adriano com a sua trança esvoaçante. Ele solta a bola aqui no campo de ataque, mais pela ponta esquerda. Vai arredondar a bola para Gabriel Oliveira. Chega a zaga do Guarani, tira dali. Um bicão tentando levantar para o campo de ataque. Ela fica tranquila com a equipe do Nova Iguaçu. Tem o jogador do Nova Iguaçu caído. Camisa 17. Vai se levantando agora aos pouquinhos o Cassinho, que entrou no segundo tempo. E a bola para a equipe do Rio de Janeiro. Alteração na equipe do Nova Iguaçu. Saiu camisa 8, Iago, entrou 19, Caíne. Caíne tem a 19, entrou no lugar do Iago. Mais uma mudança aí feita pelo filho do seu Hermes, o Hermes Júnior. Caíme igual o Dorival? Caíne. K-A-I-N-Y. Caíne. Caíne. Muito bem, pensei que era o Caíme, mais um da grande família, o Dorival Caíme. Vem dominando o time do Nova Iguaçu. Pelo setor esquerdo do campo, o Cassinho tenta fazer o passe para o campo de ataque para o Marcinho. Foi desarmado, era volta aqui pelo lado esquerdo do campo. Vem com o Miguel. Miguel tenta ajeitar a bola para o campo de ataque. Tirou a zaga do Guarani, volta com o Zavoli. Zavoli ultrapassa ali no meio, toca para Miguel. Miguel, capitão dos caras. Levantou a cabeça, vai esperar alguém se aproximar. João Pedro aproxima-se, ele prefere tocar para Zavoli no campo defensivo. 39,50, tá acabando o jogo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse e saiba mais, aromadeservas.com.br. Depois de 2 partidas eletrizantes, o Guarani desacelera o ritmo. Vai apenas empatando com o Nova Iguaçu, num jogo em que o Bugre teve 4 chances de marcar, mas não marcou. Quinto sinal marca 21 horas pontualmente. Boa noite, você está na Bandeirantes Campinas. Quebra para o câmera ataque, o Adriano levantando o time do Nova Iguaçu. Tá na grande área os caras. Atenção aqui pela ponta esquerda, Gabriel ajeitou essa bola, voltou, sobrou o rebote, o goleiro pegou, voltou, soltou pro gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Nova Iguaçu! Na marca de 40 do segundo tempo. João Pedro, camisa 10, me parece ele pegando o rebote. Depois... Caíne.
Caim que entrou, não é possível. Que estrela do Hermes Júnior. A bola é levantada pela ponta esquerda. O goleiro não pega o primeiro arremate. Na sobra, Caim cabeceia. Ou toca a bola, né? Depois de que o rebote do Thiago Lenza, ela vai entrando mansamente pro fundo do gol do Guarani. Caim, camisa número 19. Aos 40 minutos faz Nova Iguaçu 1. Guarani preguiçoso 0, Vladimir. Aquilo que vínhamos falando ao longo de toda a partida, né, Roger? O Guarani não matou o jogo, nas poucas estocadas que deu, levou perigo Nova Iguaçu. Cruzamento feito pela esquerda, o Caine subiu mais que a defesa bugrina e mandou para o fundo das redes, no cantinho na verdade, né? O Thiago Lenza não alcançou, tá na frente o Nova Iguaçu 1-0. Ô Gleg, eu não aceito isso não, cara. Sei você não, hein? E não quero tirar o mérito da campanha, tá super legal, só que, tá perdendo pro time que nem chance tinha praticamente. É muito a questão do moral, da arquibancada e do time em campo. Eu não sei se esse é o tipo de ordem legal para uma competição de mata-mata como essa daí. Tá indo por enquanto, né? Com uma derrota para a segunda fase. Não abala o time não, hein? Exatamente. Ainda mais contra o adversário que enfrentou, né? E fez um belíssimo gol, a gente não pode deixar de dizer isso aí. É uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo ali, cruzamento, uma testada, essa testada de olho aberto, né? Tirando do goleiro, belíssimo gol do Nova Iguaçu. Cara, o Guarani pagou por tudo que fez dentro do jogo, né? Teve inúmeras oportunidades de acelerar, criou algumas oportunidades também, mas é muito morno, né? Muito desligado, achando que tá tudo certo, tá tudo bem. Foi castigado. Futebol tem muito disso. Futebol tem muito, não adianta. Não adianta. Claro que vai acontecer tudo isso que você estava dizendo agora. 2 vitórias da forma com que venceu o Guarani e aí perde para um time tecnicamente infinitamente pior do que o Guarani na parte técnica, aí fica complicado. Vamos ver, tem tempo ainda. William vem com a dominada, 43. Teve uma mudança, Roger, no Guarani. Saiu o Léo Porfírio para a entrada do Arthur 18. 18, Arthur no Guarani no lugar do Léo Porfírio. Vamos ver se o Sangue Novo faz alguma coisa. Vamos lá pela ponta esquerda. E vem Guarani na grande área, Arthur se enrosca contra 2 contrários. Diga, Edu Pinheiro. O Roger, é o seguinte, lá em Araraquara, no finalzinho o Santos marca um gol, mas termina o jogo. Vitória da Ferroviária. Ferroviária 2, Santos 1. Então a Ferroviária terminou em primeiro, o Santos em segundo, a Ferroviária segue em Araraquara. Demilson Martins, o YouTube da Bandeirantes. Guarani só pode estar de sacanagem. Concordo com você, né? Não vamos apagar, encantou a gente nos 2 primeiros jogos, mas aí fez um jogo que, se ele não viesse pro campo, a gente não ia nem perceber. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Cara, não há o que poupar. Veja o ano passado. O ano passado o Guarani passou, pegou o Corinthians, tudo bem que é o Corinthians. E acabou. 4 jogos só. Vai poupar um jogo como hoje? Não estou dizendo poupar jogadores, hein? Teve muitas suspensões aí, mas poupar em campo, né? Cara, acelera, vai pra cima, mete gol. É base. Falta para a equipe do Guarani. 44-33. Vamos empatar para ficar menos feio, Guarani. Vamos empatar para ficar menos feio. Falta que vai pintar levantamento na área do goleiro Arthur. Vamos lá, Guarani. Capricha. Bola levantada na boca do gol, o goleiro sai mal, mas ninguém apareceu para pegar o rebote. Ela sai aqui no outro lado em arremesso lateral para a equipe do Bugre. Arremesso que vai ser batida pelo Michel, ele deixa a posição da cobrança para o Cauê. Cauê vai para a cobrança do arremesso lateral, pode ser um latereio, quem sabe ele enxuga a bola. Ele enxuga para colocar a bola na grande área. Vai se desmarcando aqui para receber o camisa 30, William. Atenção, chegou até o Vitor Albanês, linha de fundo, rolou para trás. Ninguém do Bugre, tira a zaga da equipe da Laranjinha de Nova Iguaçu. Rebote volta para a equipe do Guarani. Para o William, pelo setor direito, vamos lá, capricha garoto, essa é a marca de 45, tenta evoluir na jogada, chega Cassinho rasgando, colocando para fora, lateral para o Guarani mais uma vez. Ô Roger, o pessoal da assessoria de imprensa do Nova Iguaçu mandou mensagem aqui pedindo pra gente corrigir o nome do autor do gol, não é Caim, não, é Kaique. É um K aí, então, tem um nome um pouco mais comum. Kaique é o 19 quem fez o gol do Nova Iguaçu. Ah, não é nada de Caim. Não tem Caíme, coisa nenhuma. É Kaique o nome dele. Então onde nós tiramos esse Caim, hein? Boa pergunta. E vem pela ponta esquerda o time visitante, o time do Rio de Janeiro, Gabriel Oliveira. Não vai mudar absolutamente o preço do dólar, do barril de petróleo, do euro, nem nada. E agora com esse resultado, né, o Guarani
ainda não garante o primeiro lugar. Para tirar o primeiro lugar do Guarani, o Atlético tem que ganhar por 5 de diferença da Francana. Mas dá pro Nova Iguaçu ainda, hein? Se classificar, exatamente. Ainda dá para se classificar. Tem que fazer umas contas aqui, mas ainda chega vivo na última partida aí do grupo. Bom, ele precisa vencer, torcer para o empate no jogo entre Galo e Francana. Mas os critérios aí com o Atlético Mineiro? Porque o Atlético vai a 4, né? Vai a 4, é verdade. Tem que fazer as contas aqui. É verdade. Ou torcer por uma vitória da Francana, desde que por menos gol do que ele. Só que não tem como isso acontecer. Porque tem como ganhar com menos gol. Não, só se a Francana ganhar por 2-1 do Atlético Mineiro. Aí passa a Francana. Nós vamos ter que ir para outros critérios, hein, Vladimir? Porque o Nova Iguaçu tá Cartões, essas coisas. O Nova Iguaçu tá ficando com menos 1 de saldo, né? A Francana menos 5 e o Atlético 0. Então se a Francana ganhar, classifica o Nova Iguaçu, dependendo do saldo de gols que a Francana fizer, né? Porque mesmo que a Francana vença, a Francana tem que tirar uma diferença de 4 gols de saldo com relação ao Nova Iguaçu. Não basta ganhar de 1-0. Tá tudo aberto no grupo 5, a verdade é que o Guarani vai passando. Não dava de conta nenhuma, né? Se o Guarani tivesse feito a parte dele. Mais 5. Exato. Vamos até 50. O Guarani vai passando. Não sabemos ainda se primeiro ou segundo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Vamos lá, Bugrão. Estamos com 47, vamos até 50. Nossa, um passe. Aquele passezinho lazarico aqui na ponta direita. Tiro de meta. E esse Cauê, né? O que ele jogou nas 2 primeiras partidas nem parece o mesmo jogador ali na lateral direita hoje. Não, mas aí é a ordem do banco, né, Gleger? O banco visivelmente falou, tira o pé, ninguém entra em dividida, vamos descansar e vamos massacrar o Bandeirante depois. É verdade que tá passando por uma derrota feia aí, né, Gleger? Tá passando por uma derrota feia, agora a gente vai ter que ver qual que é a resposta desse time no próximo jogo. Essa que é o que eu quero ver, porque o Guarani não é, desses dois últimos jogos, não foi o mesmo Guarani que jogou hoje, então vamos ver. Amanhã, Ponte Preta e Iapi, 13 horas, direto de Santa Fé, com Leandro Boles, com Gleger Zorzin, Edu Pinheiro e Vladimir O Catarino. 93 no cronômetro decorrido, 48 do segundo tempo, ele prometeu o jogo até 50, o senhor Rinaldo Diego de Oliveira. Vamos lá, arremesso lateral para a equipe do Guarani. Vamos lá, Bugrão, tem alguns instantes ainda, vem com o William, bola dominada, ele faz a inversão, bola para Cipriano, alguém precisa gritar com esse time aí, falou, falta 1 minuto e meio, acelera! E a bola chega até o Cauê, ponta direita, erra o passe, o Cauê é outro que jogou muito nos 2 primeiros jogos e agora tá errando passes bobos. O Guarani acaba ganhando o arremesso lateral, o próprio Cauê vai pra cobrança, toma distância, agora tá com cara de que vai colocar na grande área. 49, 1 minuto por jogar. Ele vai dar reversão, meu filho. Se você não cobrar logo, ele vai dar reversão. 49, 1 por jogar no toque eletrônico do Gabriel Ribeiro. Coloca a bola na grande área, escorou para trás. Atenção, quem é que vai chegar? Chega apertando o Beluco na marcação, bate a bola nele e vai para fora. Tiro de meta para o jovem goleiro Arthur bater. Daqui a pouco tem apito final, o maior pós-jogo do rádio do Brasil. Oferecimento para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva, acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. aromadasерvas.com.br. Já apito final em nome de Pisocol. Argamassas e rejuntes com Pisocol, colou, ficou. Rinaldo Oliveira mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. E deu Nova Iguaçu. Tira a invencibilidade do Guarani, que durava desde 19 de julho no Sub-20. Vence por 1-0, gol de Kaique aos 40 minutos, depois de uma boa jogada na esquerda, num rebote do goleiro, não foi falha do goleiro, é verdade, mas foi num oportunismo do Kaique. Nova Iguaçu, 1, ainda com chances. Guarani classificado, só não sabe se em primeiro ou segundo, 0. Terminou o jogo em Franca. Tudo pronto para começar o jogo de fundo entre Atlético Mineiro e Francana, que vão decidir o destino
do Grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E tudo pronto também para o principal pós-jogo do rádio no Brasil. Vem aí, Edu Pinheiro, inigualável, para o maior pós-jogo do rádio brasileiro. Vem aí o apito final na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Olha, Guarani toma gol no final e perde. Guarani 0, Nova Iguaçu 1, mas o Bugre já está classificado, né, Vladimir? Agora aguarda o seu adversário. O Guarani tem 6 pontos. Em segundo, Nova Iguaçu agora tem 4. O Atlético Mineiro tem 3 pontos e a Francana tem 1. O que acontece? Se a Francana vencer o Atlético Mineiro, aí o Nova Iguaçu se classifica. Que coisa, hein? Agora o Guarani só perde a primeira colocação se o Atlético Mineiro vencer por 6-0 a Francana. Diferença de 6 gols, vitória do Atlético sobre a Francana. O Atlético em primeiro, o Guarani fica em segundo. Bom, tem tudo para ficar em primeiro, mesmo com essa derrota. Se ficar em primeiro, pega o Bandeirante de Brodowski na próxima fase. Vladimir Catarino, seu destaque final. Poderia ter sido diferente, né? O Guarani chegou numa empolgação com relação às últimas partidas, não rendeu a mesma coisa do que rendeu nos 2 jogos anteriores, mas ainda acredito que vai ficar realmente na primeira colocação e aí espera a definição do horário e também da data do jogo para pegar o Bandeirante de Brodowski. Edu? Oi, Edu. Sim, pois não. Deixa eu só trazer uma retificação que eu preciso fazer aqui, né? A gente fez a transmissão hoje através das imagens da TV Federação Paulista e hoje a gente estava com uma certa dificuldade aqui, né? Então eu equivocadamente disse que no momento do gol o Thiago Lenza soltou a bola. Imagina, foi um cruzamento pela esquerda. E aí houve um cabeceio direto do Kaique, foi um gol direto do Nova Iguaçu, não teve nem a presença, o goleiro se esforçou para fazer a defesa, mas não conseguiu porque foi indefensável. Então só precisava fazer essa observação para ninguém falar, eu não vi esse jogo, o narrador tá louco. Não, é que a gente, com a condição técnica que nos chegou aqui, a gente teve que dar como você fala, no cacuete alguns momentos aqui. Então o gol foi direto, o levantamento da esquerda e aí o toque de cabeça bonito do Kaique para fazer 1-0. Não, sem dúvida. Inclusive as alterações difíceis, são 3 de uma vez só. É complicado, o uniforme também não ajuda às vezes. Ô Roger, só aproveitando a carona então, meu amigo, diga para você ficar tranquilo, né? Para fechar com chave de ouro, ficar liberado, voltar para sua linda Americana. O craque, na sua opinião, Roger Williams. Nossa senhora, e hoje você castigou Cipriano, volante / zagueiro da equipe do Guarani. Uma bela saída de bola ele tem, o Nicolas Silva também,
mas o Cipriano passou ileso, o Nicolas teve cartão amarelo ainda, apesar de ter perdido o time do Guarani, eu fico com o Cipriano, hoje se ouve bem na zaga, o zagueiro 23 da equipe bugrina. Edu. E para você um grande abraço, parabéns pela narrativa, mesmo com esse problema técnico todo, foi sensacional, Roger Williams. Valeu, Edu, um abraço, obrigado pela grande audiência aqui, muitas mensagens, né? Fábio Luiz Alves, o Alfa Vídeos, o Demilson, o Carlos, o Samuel, toda essa galera interagindo com a gente aqui. Obrigado, até a próxima. Os times de Campinas na próxima fase e a Bandeirantes acompanhando todos. Valeu, Edu. Um grande abraço. Parabéns, parabéns, parabéns. Oi, Catarino, você me ouve, Vladimir Catarino? Claro, Edu, sempre ouço ler. Para você ficar liberado, mas pode voltar a qualquer momento. Edição extraordinária, exatamente. Principalmente amanhã, ao meio-dia, o senhor volta, pelo amor de Deus. Mas o craque, quem que é, hein, Catarino? Olha, eu gostei do Cipriano, mas eu vou votar pelo conjunto dos 3 jogos no Beluco. O volante aí, destaque também para mim, foi muito bem mesmo hoje. Defensivamente o Guarani não foi ruim, né? Tomou o gol aí no finalzinho, mas o problema foi ofensivamente, não conseguiu concluir as chances que criou. Então eu voto no Beluco. Edu, um abraço, até qualquer momento. Até o momento. Beluco é um volante, ele que fez o pênalti contra o Atlético Mineiro, né? Depois o Guarani virou, e o Beluco marcou um gol também contra a Francana. Ô, Gleger, invertendo antes do seu comentário, por gentileza, o craque. Você vê que os 2 votos aí foram nos 2 volantes, né? Porque foi o único setor da equipe do Guarani que funcionou. Aliás, o setor defensivo também, né? Teve o lance do gol, mas eu vou ficar com o Cipriano, justamente em cima daquilo que o Roger disse, e eu concordo com o que disse o Roger, pela saída de bola, saída de 3, é ele que ia ali por dentro e tal, tem um bom passe, cabeça erguida. Pra mim, Cipriano, o craque do jogo, Edu. Muito bem, então tivemos o craque aqui, Cipriano, com 2 votos do Roger Williams e do Gleger. Cipriano, volante, o craque do jogo, mas o Bugre perdeu 1-0 para o Nova Iguaçu, gol aos 40 do segundo tempo. O craque do jogo. E assim vamos com o nosso craque do jogo, hein? Anjo Gabriel, sensacional na mesa. No YouTube, Lucas Pessoa, chefia Gil Kleber. E lá embaixo, Gilberto Sufi, o incomparável, uma volúpia alimentar sensacional. Ô, Greg, vamos dar uma comentada, a gente foi lá bater no intervalo, né, 0-0 e tal. Pô, mas quem que tá armando aí? Se ele é o Porfírio, afinal de contas, ele é atacante, ele é o meia. E você falou, não, ele não tá bem definido como meia, ele é um cara que aparece, teve 2 chances e tal. E aí no intervalo não é que o Jairo Blumer coloca Victor Albanês, esse sim é o meia, no lugar do Marcelinho, ele tirou um atacante para colocar o meia, talvez tenha adiantado aí o Léo Porfírio. Enfim, Guarani tentou ser agressivo no segundo tempo, mas não deu, tomou gol no final. 1-0 Nova Iguaçu, Greger. Bom, primeiro, eu esperava um time mais agressivo, eu esperava organizado, a gente vê que o time do Guarani é organizado, né? Mas faltou realmente intensidade, sabe o que acontece, Edu? Às vezes, a circunstância da competição, ela traz o conforto, né? Tá tudo certo, vamos pegar o Nova Iguaçu, vamos atropelar os caras, tá, né? Só pôr a bola no chão, o gol vai aparecer a qualquer momento, né? Não precisa forçar muito, não, porque depois a gente já tá classificado, e aí vai na outra fase, vai que machuca. Tem muito isso, principalmente na juventude, né? No sub-20, nas categorias de base, isso tem muito. Passei por diversas situações parecidas com essa. Então, o que acontece? O Guarani menosprezou, subestimou a equipe do Nova Iguaçu. E aí, meu amigo, futebol ele castiga, não tem jeito. Tem que estar concentrado, tem que estar ligado, tem que ter intensidade, mas viu, o Jairo fez umas substituições, fez, e correto, porque se fosse eu o treinador também faria. Porque você precisa saber, peraí, o que eu tenho, com quem que eu vou poder contar para a sequência. O Guarani está classificado. Vai pegar o time, se classificar em primeiro, pega o time lá de Brodowski, né, Edu? Isso, exatamente, o Bandeirante, isso. O Bandeirante, então, já não é um time que o Guarani pode avançar novamente, com todo respeito, né? Nós estamos falando, e eu estou falando aqui, vendo os 2 últimos jogos. Porque se o Guarani jogar como ele jogou hoje, ele vai perder para o Bandeirante. Pode escrever o que eu estou dizendo aí, torcedor. Porque estava muito lento, muito morno.
O Guarani não agredia, sabe? Roubava a bola e desacelerar. Em vez de acelerar o jogo, desacelerava. Pisava, voltava. Mas não dá para dizer que o Guarani não é um time organizado, não é um time bem treinado. Mas hoje, Edu, sabe aquela noite que parece que é de dia? Foi exatamente o que aconteceu com o Guarani. Exatamente. Totalmente desconectado com o jogo, totalmente desconectado com a importância de vencer o terceiro jogo e ir para a próxima fase com 3 vitórias, uma campanha robusta, né? Todo mundo, opa! E o Guarani, a gente sabe, cara, o Guarani é tradição na categoria de base. O Guarani tem força, o Guarani tem peso, tem nome, né? O Guarani é campeão da Copa São Paulo, né? Então, aí tropeça. Agora, tem também a situação, viu, Edu, que o Jairo, eu tenho certeza, eu conheço o Jairo. Aliás, o Jairo é aqui de Hortolândia, né? Um cara, um baita de um profissional, um cara que tá no caminho certo, vai se tornar um grande treinador, não tenho dúvida. Ele deve estar falando, sabe o que lá no vestiário, Edu? Ó, diga. Tá vendo como é que é? Tá vendo? Menosprezou o adversário, olha aí, ó. Perdemos o jogo. Agora vocês vão voltar lá pra concentração, lá pro hotel, lá pra onde tá concentrado, lá tá ficando o Guarani. Vocês se fecham lá e dá um jeito no próximo jogo, vê se acorda, viu? Vê se liga, viu? Porque futebol não é brincadeira, não. E Copa São Paulo, meu amigo, até agora tá tudo certo, né? Perdeu, vai estar classificado. Se perder a partir de agora, acabou, hein? Arruma a mala, arruma a trouxa, a mochila, põe nas costas e vem embora. Então, que sirva de lição. Porque eu vou repetir, aliás, o Tigrão esteve nos dois primeiros jogos do Guarani e a gente bate sempre uma caixa, ali na rádio, nos programas da televisão, a gente fica batendo uma caixa, né? E o Tigrão dizia, olha, esse time do Guarani, meu amigo, é um time que, né? E realmente é só você olhar aí, né? O time que nos últimos 2 jogos, mas hoje realmente não foi bem, né? Apaga o que passou e daqui pra frente agora que sirva de lição, porque menosprezar adversário no futebol hoje, seja qual for, até lá aquele time lá do Batista, lá do torneio da Cana, se você subestimar, você pode tropeçar. Sabe o que falava Valdir Joaquim de Moraes ou não? As pedras grandes você não tropeça. Você tropeça nas pedras pequenas, porque você menospreza, faz de conta que não vê, e aí você tropeça e cai. E foi o que aconteceu com o Guarani hoje, Edu. Grande filosofia, hein? Sensacional. Olha, é o seguinte, então o Guarani perdeu, Guarani 0, Nova Iguaçu 1:40 do segundo tempo. Amanhã transmite o jogo da Ponte, tá? 13 horas, o Boris transmite aqui Ponte e IAP do Maranhão, a Ponte já está classificada também, mas depende também do resultado para ficar em primeiro. Deixa eu ver o que mais aqui, o Santos e a Ferroviária terminou em Araraquara, Ferroviária 2, Santos 1. E com essa vitória, a Ferroviária ultrapassou o Santos e terminou em primeiro. Significa que a Ferroviária continua em Araraquara. Santos ficou em segundo. O São Paulo joga amanhã, 21h30, lá em Jaú. São Paulo e 15 Jaú, São Paulo já classificado. O Palmeiras hoje jogou em Barueri. Empatou, Palmeiras 1, Oeste também 1. Palmeiras terminou em primeiro, Oeste em segundo. E o Corinthians, já classificado, joga amanhã, 17 horas, Corinthians e Santo André. São 128 equipes e 32 grupos, hein? E aí, final de semana, já começa a segunda fase, que é mata, né? É um jogo só, terminou empatado, é pênalti, não tem o mata-mata, é mata, tá? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu dependo do aval do Gleger, mas como também não tivemos defesa, o Guarani perdeu e já votamos no craque, eu vou dar uma faturada e venho direto no gabarito com Gleger Zorzin, tá bom? Mas eu preciso do aval dele, se ele concorda. 21h24, ele disse que sim. Então já o Zorzin dá um pitaco aqui, né? Eu nem vou fazer a ficha técnica, porque eu vou repetir aqui o nome dos jogadores que atuaram, o ouvinte também vai se inteirando. 21h24. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Gabarito do jogo. Vamos lá, Gleger. Guarani 0, Nova Iguaçu 1. Gol do Kaique a 40 do segundo tempo. Qual é a nota, o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Edu, eu não gostei do jogo não, tá?
Não gostei do jogo, ruim. Menos ruim o primeiro tempo. Thiago Lenza, goleiro, atuou nos 3 jogos. Hoje não reparei assim em defesa. E se ele foi culpado no gol, Greg? Não, sem culpa no gol. Praticamente que não fez nenhuma defesa. O Nova Iguaçu não proporcionou nada de ataque, só apenas fez o gol e ganhou o jogo. Conceito regular pro goleirão aí. Analisando por compartimento, os laterais, o Cauê Rafael, que é o lateral direito, número 2, e hoje o João Pim, número 14, lateral esquerdo. Aí o João Pim saiu a 17, segundo tempo, entrou o Michael. Esse Cauê, quer dizer, o cruzamento foi do lado dele, né? E naquele contra-ataque sensacional do Nova Iguaçu, a 31 minutos, mas foi um contra-ataque gigante. Foi exatamente o Cauê que tentou aliviar, primeiramente de cabeça, mas não adiantou. Ele praticamente ele lançou o cara, né? Dando pro cara. Depois ele tentou com o pé e também não deu chance, não teve como cortar. O cara invadiu a área, só que ele cruza e aí a zaga tira. Muito bem, e os laterais, o Greg? Você vê que legal, Edu, só um detalhezinho aqui, né? Eu tava acompanhando, e até eu ia dizer durante a transmissão, acabei esquecendo. O Guarani coloca na frente da escalação a data, o ano de nascimento, né? Do atleta. Você vê que o Cauê Rafael ele nasceu em 2004. Nossa Senhora. Né? E o João Pim, em 2006. Pim é mais novo, né? Eu vou dar um conceito regular para os dois, tá, Edu? Assim, o Nova Iguaçu não trouxe tanto problemas, né? Tanta intensidade pelos lados. Tudo bem na jogada lá do lado do cruzamento do lado esquerdo, né? De ataque, do lado direito do Guarani, o Cauê deu uma vacilada, mas mesmo assim os dois ficam com conceito regular. Bom, dupla de zaga, Nicolas Silva e o Cipriano, né? No voto craque do jogo, o Cipriano ganhou destaque aí, foi eleito o craque, hein, o Gleger? Nicolas Cipriano, Silva. Que nasceu em 2006. É legal aqui a gente passar aí até pro ouvinte já, né? Se familiarizando aí com os meninos. Eu gostei do sistema defensivo ali, teve uns contra-ataques do Nova Iguaçu que foram neutralizados, né? Mas deram uma vacilada ali na hora do gol. Sabe qual que é o problema, Edu? Jogada de linha de fundo, o zagueiro ficar olhando a bola. Então, são novos ainda, espero que possam aprender isso. Conceito regular para os dois. Tá, eu vou falar o nome então, vamos fazer um meio de campo, eu falo o nome e você fala o ano que nasceu. Vamos ver se você está esperto. Vamos lá. Você vai analisar esse meio aqui. 5, Beluco. Beluco, nasceu em 2005. O número 16, Victinho, com W e depois o C mudo, Victinho. Victinho, nasceu em 2007. O número 8, Lucas Martins. 2005. Bom jogador esse menino, viu? E vou incluir também o Léo Porfírio nesse meio aqui, porque ele é um meio atacante de volta, faz o meio, vem e vai e tal. Fica todo esse grupo pra você analisar. O Léo Porfírio, ele inclusive marcou o gol lá em Brusque, na penúltima partida do Guarani na Série B. Ele nasceu em 2005. Ele tem contrato até final do ano que vem, tá? Léo Porfírio, já tem contrato profissional. Então, Beluco, Victinho, Lucas Martins e Léo Porfírio. O Léo tem um destaque, para mim, maior, né? Um regular /+, positivo, porque ele é um jogador que, né, a gente percebe que tentou ali, se movimentou bastante, tentou chegar. Falava isso no intervalo, né? Depois da sua pergunta. Ele fica um pouquinho a mais que os outros, porém, conceito regular para todos eles. Tá, eu só quero ver aqui certinho, no site do Mariolano, eu tô falando do Léo Porfírio, né? Ele jogou o último jogo, né? Ele atuou também um pouquinho contra o Ceará. Contra o Ceará. Isso, no Brinco de Ouro. Foram 2 jogos, Léo Porfírio. A estreia foi contra o Brusque, ele fez o gol e entrou também contra o Ceará. O contrato dele com o Guarani é dezembro de 2027. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2027. O Léo Porfírio. Muito bem, então eu vou falar o nome, você fala o ano que nasceu aí. Comissão de frente, Marcelinho. Vamos lá. Marcelinho nasceu em 2005. 2005. E o Mineiro? O Mineiro, de todos que estavam em campo, o mais novo. Nasceu em 2008. Você parou de jogar que ano, Gleger? Nossa, parei em 2013.
Essa molecada aí tinha 4, 5 anos, quando você parou, hein? O Mineiro aqui tinha 5 anos. Tinha 5 anos. Que coisa, hein, mano? Que coisa interessante. E pior que, eu então, falar pra você, de todos que nasceram aqui, eu já tava aqui na rádio, hein? Comecei aqui em 98. Os caras nem os pais quando deles... o Mineiro nasceu, Edu. Quando o Mineiro nasceu, você ganhou um troféu de 10 anos de Rádio Bandeirantes. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ó o velho do Rio, segundo o Tigrão. Bom, tá bem pra caramba, viu? Essa semana eu encontrei o Edu pessoalmente. Imagina. O cara tá voando, hein? Não, bondade sua. O Pinheiro sua. tá... Vou te falar uma coisa. É que nem Fusca, bom de lado, mas por dentro, sérios problemas. Ô, Glega, essa comissão de frente é Marcelinho e Mineiro, o que você achou, hein? Regular pros dois, Edu. Esse Mineiro, você vê como é que é, né? Ele é um jogador que se movimenta, tem uma certa voluntariedade, e agora analisando aqui, o menino tem futuro, cara. 2008 ele nasceu, pô. Então... Nossa, tem tempo ainda, hein? Tem tempo ainda. Você vê que, olha, o Pedro Manuel não jogou. Esse menino aqui, zagueiro, considerado o craque do jogo, fez o gol da vitória contra o Atlético Mineiro. Matou no peito e mandou fundo. Lembra dele, Pedro Manuel? É um sério candidato a fazer parte do elenco 2025 entre os profissionais, viu, Edu? E o Nogueira, lateral esquerdo, antes da viagem do Guarani para Franca, ele deu uma coletiva no Brinco, tudo. Então, quando ele foi para a imprensa, veio aqui no programa e tal, significa que a base também, né, dá moral para ele e acredita nele. Nogueira, né, lateral. Sim. O Vinícius Iuge também já frequenta o profissional, hoje não jogou também, estava com suspenso, enfim. É um time bastante razoável. Como diz Orzin, o importante não é o título, e sim as revelações. Também acho. E você estava naquela Copa São, você falou, eu nunca vi o Guarani começar assim, viu sim. Quando é que você começou aqui na rádio? Não, eu comecei... Edu, aquele jogo, lembra daquele Guarani do Davó? Do Bidu. Isso. O Guarani foi semifinalista, foi eliminado pelo São Paulo na semifinal. Eu estava na transmissão. Foi quando você estreou, você e Adriano Almeida comentando. E Júlio Nascimento narrando. 2000, você quer ver? Eu tô aqui no Mariolândia. Sabe onde foi? Sabe onde que era o tubaço aí ou não? Sabe ali onde é o restaurante ali? O tubo era bem ali na salinha, ele lembra ou não? Na salinha. Esse jogo foi em Araraquara. Em Araraquara, exatamente, na Fonte Luminosa. Foi 2019, janeiro de 2019 que o senhor começou aqui, começou na Copa São Paulo. Isso. E a minha estreia entre os profissionais foi Guarani Corinthians, no Brinco de Ouro. Você lembra que como é que chamava aquele meia, cara, que fez um golaço? Rapaz do céu. Foi Guarani Corinthians no Brinco? 2019. Pô, me fugiu o nome dele agora, cara. 2019? Esquerda. Mas foi o gol do Guarani, você disse, claro, né? O gol do Guarani. Eu acho que o Guarani ganhou esse jogo. Guarani e São Paulo. Corinthians. Guarani Corinthians. No Brinco de Ouro. 2019? Isso. Tô aqui no Mariolana, em 2019. Pimba. Foi 2-1 pro Guarani. Quem fez o gol foi Diego Cardoso e Rondinelli. Rondinelli. Rapaz, ele fez um golaço. Cara, eu tava lá na cabine, olha, na cabine estávamos eu, Batista e Tigrão fazendo esse jogo. E eu e o Tigrão, cara, o Rondinelli não tinha pego na bola, tava andando. Você pregou, falando, e o Cássio era o goleiro do Corinthians. E você pregando fogo. Falando assim, cara, quem que era o treinador do Guarani, Edu? Guarani era o Osmar Loss. Osmar Loss, exatamente. Osmar Loss, isso. Tira o Rondinelli, Osmar, tira no primeiro tempo. Cara, eu tinha acabado de falar, o Rondinelli tem que sair, que tá prejudicando. Ele, lá do meio da rua, lá na gaveta. Golaço. E essa Copa São Paulo, eu brinquei com você, mas você tem razão. Embora o Guarani tivesse chegado na semifinal... O início foram 2 empates. Depois uma vitória no terceiro jogo, aí que ele se classificou. Exatamente. Mas realmente você tem razão, essa Copa São Paulo tá diferente. Tá aquilo que você viu nos últimos anos, né? É que o Guarani... Mas a meninada tá bom, viu? Tá bom o trabalho. Agora, eu acho que o Guarani, eu não conheço, tá? Não conheço, quero a sua opinião. Até lembrei disso. O Guarani joga no CT. Quando o Sub-20 do Guarani é mandante no Campeonato Paulista, o jogo é no CT. O que você acha do Guarani jogar no CT? A meninada toda é CT,
A base toda, ela não, é tudo, por exemplo, que nem a Ponte manda em Itatiba os jogos. Você acha que isso traz uma diferença na formação, Gleger? Porque jogar no Brinco, jogar no Pacaembu, você jogar, por exemplo, em Ribeirão Preto, você jogar em Novo Horizonte, no campo profissional, mas você também ser formado no CT, dá diferença isso? Edu, é muito complexo isso, né? Porque eu acho que hoje o futebol perdeu muito aquela essência. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo, tá? Comecei nas categorias de base do Guarani. Cara, você não imagina a alegria, né, de nós, jogadores da base, o dia que a gente conseguia treinar no Brinco de Ouro. Cara, era impressionante, era uma alegria. Sabe aquele negócio que e vai criando aquela expectativa, aquela ansiedade, né? Sim. Aquela vontade de chegar entre os profissionais, de estar treinando. Mas quando você começou não tinha aquela, como é que é, preliminar, né? Da preliminar, não tinha... Não, então, depois, aí teve algum jogo, quando o jogo era muito importante, por exemplo, os derbinhos aí da base. Sei. Era sempre preliminar ou era sempre no Brinco de Ouro. Ah, então. Né? Mas a grande maioria dos jogos era lá no CT, e depois o Guarani teve um ano, eu acho que era sub-20 já. O Guarani mandava os jogos naquele estádio lá de Pedreira, sabe aquele estádio Campo Bonito? Muito tempo em Pedreira, foi? Isso, exatamente. Nossa, você quase foi vereador lá, tanto que ficou lá. Exatamente. Meu Deus do céu, é verdade, cara. Jogo... Eu chegava aqui na rádio pra ligar pro... Como é que chamava aquele cara do Guarani, rapaz? Trabalhava na base. Ele que passava os resultados. Eu chegava todo sábado aqui a apresentar o programa, tem que ligar na Edson Ponte no Cunha. Guarani. Quem? Edson Cunha? Edson Cunha. É, Isso, ele garoto. O Guarani jogava em Pedreira. Isso foi 2009, 2008. Nossa, quanto tempo. Eu e Moacir Gomes apresentando o programa de sábado aqui. Na minha época, Edu, essa época aí eu já não estava mais, né? Já estava. Não, sim. Mas lá atrás também. Pedreira. Jogava naquele mesmo estádio. Né? E era muito legal. Sabe onde a gente mandava muitos jogos também, Edu, às vezes? Lá, ali no campo do São Bernardo. São Bernardo. E também... Você jogou lá? Joguei uma... tem uma história que é muito engraçada. Acho que dá tempo, né, Edu? Dá tempo. Dá tempo de contar uma historinha? Sim. Cara, teve uma vez, eu treinava entre os profissionais, eu estava na seleção brasileira, tal, né, de sub-20. E aí, cara, chegou durante a semana, eu treinando entre os profissionais, Dagmar Sarubi, lembra de Sarubi? Lembro. Uma das maiores, olha, assim, esse cara, minha gratidão, saudoso Sarubi, esse cara fez bem para todos, era um cara fantástico, mas disciplinador, né, muito disciplinador. Me chamou na sala dele e falou o seguinte, ó, vai ter um jogo do Sub-20, um amistoso, lá no campo de São Bernardo, e você vai jogar, tá? Eu falei, Sarubi, pelo amor de Deus, não, vai, jogar lá domingo à tarde, cara. Pô, eu tava pensando, fazer uma viagem aí, ficar com meus pais, faz tempo que eu... Não, você vai jogar. Você é funcionário do clube, tem que jogar. Então você tá escalado, tá aqui a convocação, ó, já chegou aqui. Treinador era o Almeidinha, lembra do Almeida? Almeidinha, foi lateral. Isso, exatamente. Foi lateral, eu tava no time de 82. Isso, grande Almeidinha, ele era o técnico. E eu bravo, bravo. Puxa, nossa, mas... Beleza, bom, fui jogar, joguei bem, tal, terminou o jogo, fui pra casa e tal. Uma semana depois, 10 dias depois, saiu a convocação da seleção sub-20 que ia disputar o Mundial no Catar. Não diga. E eu estava entre os convocados. Legal. E antigamente na seleção, na CBF, o que acontecia? Você pegava o avião, né? A gente pegava normalmente o pessoal que pegava de Viracopos e ia lá para o Galeão, no Rio. Descia lá no Galeão, e aí o pessoal da CBF tinha um espaço lá, eles diziam, ó, ô Gleger, beleza, ó, segura aqui, estamos esperando o pessoal de Recife, estamos esperando o pessoal do Rio, lá do Pernambuco, tá esperando o pessoal da Bahia, tá esperando o pessoal do Rio Grande do Sul. Então você ficava ali esperando toda a delegação chegar para depois ir para Teresópolis fazer a preparação. Legal. Aí, seu Antoninho era o olheiro da seleção brasileira. E nós estávamos ali esperando tal, e eu sentei ali do lado, ele encostou em mim, ô Gleger, tudo bem, pô, que legal, tal, parabéns aí pela convocação, né, tá tranquilo, beleza, tal. Ele falou, Gleger, olha pra você ver que engraçado, né? Você tá hoje aqui convocado para disputar um Mundial, e eu, que
te convoquei num jogo, num cadeião, lá em Campinas. Teve um jogo num cadeião, um domingo à tarde. Foi nesse jogo que você foi convocado. Olha pra você ver que legal, Edu. É do lado da cadeia. Hoje é cadeia feminina. No São Bernardo fala do lado do cadeião. Essas foram as palavras do seu Antoninho, que era o olheiro da CBF. Que coisa. Quando tem que acontecer, você vê? Você vê como é que é? E eu, bicho, se dependesse de mim, eu não tinha ido nunca nesse jogo. Poderia ficar fora do Mundial da Sub-20. Sensacional. Mas olha, eu adorei, mas você já contou essa história, velho. Já tinha contado? Você tá com a amnésia. Mas já tinha? Eu adorei. Que eu precisava desse tempo, mas sensacional. Você só não vai contar de novo. É no cacoete, Edu. Aí você vai precisar de descanso. É muita pescaria, viu, Jorginho? Mas, pô, eu te agradeço. Tô brincando. Sensacional essa história. Sensacional. Realmente, uma vez você contou, mas foi há muito tempo atrás. Espetacular. Bom, 1-0, perdeu o Guarani, Nova Iguaçu 1, Guarani 0, gol a 40, segundo tempo do Kaique. Glega, pra você um grande abraço. Amanhã você tá na fita também, né? Amanhã nós estamos aí, Edu. Amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu vou falar pra você, vai ser aquele esquemão. Eu já entendi. Edu, ó, eu já vou até pedir desculpa pra você. Você vai estar no programa da TV, né? Não, eu não vou estar no programa da TV. Eu fiz um acerto com o Oráculo. Mas já? Porque a minha logística, Edu, você sabe como é que é. Sexta-feira, 1h da tarde. Mas só uma pergunta, você foi reeleito também, não? Fui, graças a Deus. Já foi nomeado? Foi nomeado. Então, parabéns, hein? Parabéns. Graças não, pra saber, porque quando você tá correndo pra Chuchu, eu falei, esse nego gostou da vida pública, velho. Não, Ele gostou. Deixa eu só saber se foi reeleito. Foi reeleito, tudo bem. Parabéns, torço pelo amigo. Mas amanhã a gente se encontra. Aqui deu tudo certo e sempre vai dar, se Deus quiser. Não, se Deus quiser. Se der um probleminha em alguma coisa, você sabe que é a logística, mas a gente ajeita e eu vou estar junto com vocês, se Deus quiser. Você manda em off. Isso. Vai no caminho. Tá bom, Edu. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, meu irmão. Bom pra descanso você também, até amanhã. Irmão Greg. Sensacional, Greg, viu? Bom, e o Gabriel Ribeiro e o Lucas Pessoa na técnica, que dá show de bola, né? E o Gil Kleber do comando, sensacional. Vamos dar uma faturada? Eu volto no Em Dia com a Bola, é pra matar qualquer plantão. 128 equipes. Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá no YouTube, né? Eu fiz a tabelinha aqui da segunda fase. Ó, no papel. Aí eu vou colocando quem tá em primeiro e segundo. São os dois de cada que se classifica do Cavalo. O primeiro do grupo 4 pega o segundo do grupo 3. O primeiro do grupo 15 pega o segundo do grupo 16. Aí eu fiz aqui a tabelinha, calma, deixa aqui mudar de página, pronto. Segue na outra página também, tá vendo? E agora eu vou dar uma atualizada, eu volto já no Em Dia com a Bola. Guarani 0, Nova Iguaçu 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio,
Cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Olha, é o seguinte, eu tenho que dar uma bela resumida aqui, porque são 128 equipes, são 32 grupos, é muita coisa. Mas o principal é o seguinte. Então amanhã, o grupo 2 é o grupo da Ponte, a Ponte está em Santa Fé do Sul. A Ponte é a única equipe que joga 3 partidas à 13h. Então amanhã, 13h, Ponte e IAP. Esse IAP é do Maranhão. E 15h15, Santa Fé e Cuiabá. A Ponte já está classificada, tem que saber em primeiro e segundo, mas já está classificada. Grupo 5, Guarani 0, Nova Iguaçu 1, você acompanhou aqui. Estão jogando Francana e Atlético Mineiro, tá 0-0. O Guarani vai ficando em primeiro. Aliás, o Guarani só não será o primeiro colocado se o Atlético Mineiro golear por 6-0 a Francana, tá? Então vai pegar o Bandeirante de Brodowski, o Guarani, na próxima fase. Deve ser domingo. Tivemos em Araraquara a Ferroviária 2, Santos 1. A Ferroviária ficou em primeiro, o Santos em segundo. O São Paulo joga amanhã, 21h30, São Paulo e 15 de Jaú, lá em Jaú. São Paulo já classificado. O Palmeiras hoje empatou 1-1, Palmeiras 1, Oeste 1, em Barueri. Palmeiras ficou em primeiro, Oeste ficou em segundo. E no grupo 27, amanhã, 17 horas, Corinthians e Santo André, lá em Santo André. Corinthians já classificado, tá? Bom, é o seguinte, o que eu queria dizer, amanhã, pra vocês terem uma ideia, tivemos muitos jogos hoje. Amanhã, dia 10, muitos jogos dia 10. Essa terceira rodada só vai terminar no sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teremos 10 jogos no sábado. Aí que de fato vai estar tudo fechado. E no domingo, diz a lenda que começa o mata, a segunda fase, né? Mata-mata, quando tem ir de volta, então é o mata. Domingo começa. Até agora, é conhecido, até esse momento, deixa eu ver, em andamento aqui, Audax 1, Atlético Paranaense 0 e 0-0 Francana e Atlético Mineiro, grupo do Guarani, com 23 do primeiro tempo, tá? Bom, até agora, equipes classificadas, até agora, Botafogo do Rio, que aguarda adversário, é a partida 1, Votuporanguense, classificada, tá aqui na partida 2 aqui, falta conhecer o adversário. No jogo 3 da segunda fase, já está definido. O Operário de Ponta Grossa vai enfrentar o Mirassol. O jogo 4 já está definido. O Criciúma enfrenta o Santa Cruz e Pernambuco. O jogo 5 deve ser o Guarani pegando o Bandeirante de Brodowski. Guarani e Bandeirante de Brodowski. Se o Guarani em primeiro, então vai continuar na Cidade Franca. O jogo 6 já está definido aqui, Botafogo de Ribeirão Preto, que aguarda. O jogo 7 já está definido, é Ferroviária e Vitória. O jogo 8 já está definido, São José de Porto Alegre e Santos. O jogo 9, definido, o Água Santa vai pegar o Linense. Segunda fase, hein? O jogo 10, definido, o Fluminense vai pegar o CRB. O jogo 11, América de Natal, classificado, aguarda o adversário. O jogo 12, Juventude, classificado, aguarda. O jogo 13, Cruzeiro, classificado, aguarda. Jogo 14, Real Brasília, do Distrito Federal, classificado, aguarda. O jogo 15, Desportivo Brasil, classificado, aguarda adversário. No jogo 16 da segunda fase, Curitiba classificado, aguarda também. O jogo 17, nada, jogo 18, nada. Jogo de número 19, Palmeiras classificado, aguarda. O jogo 20, Oeste classificado, aguarda adversário. E nos demais
nada definido. Teremos 32 jogos na segunda fase, 32 jogos, portanto, 64 equipes. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Equipe técnica Sense, esses meninos de ouro da Bandeirantes. Anjo Gabriel, obrigado Gabrielzinho. Gabriel Ribeiro pela ponta esquerda. Lucas Pessoa no YouTube, falou Luquinha, muito obrigado, sensacional. Gil Kleber, nesse horário só fica o registro, muito obrigado Gil Kleber. Tem o Lucas Pessoa, tem Pedro Piscinato, Leandro Lopes e o Gilberto Sufi também conosco aqui também nessa cobertura sensacional. Olha, hoje o Guarani jogou em Franca, nos 3 jogos em Franca, ganhou do Atlético Mineiro 2-1, ganhou também da Francana, mas perdeu hoje para o Nova Iguaçu, já está classificado, aguarda o adversário. Guarani 0, Nova Iguaçu 1, gol aos 40 do segundo tempo do menino Kaique. Olha, amanhã, 11h30, tem aqui na Rádio Bandeirantes o Nossa Área, é o Batista que apresenta. Ele vai até meio-dia. Aí ao meio-dia, se Deus quiser, estarei aqui no Concentração das coisas do jogo da Ponte, contra o IAP do Maranhão. Eu vou até 12h30. E depois o Boris faz a abertura e às 13 horas narra Ponte e IAP do Maranhão. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Uma ótima noite de quinta-feira. Então, você do YouTube, hein? Muito obrigado, muito agradecido. Em FM 85,7 nos aplicativos. Obrigado, muito obrigado. E eu volto amanhã ao meio-dia eu volto. Se Deus quiser.